Comecei. Aí ontem eu falei, Thiago, não esquece, mas não sei se ele vai lembrar. Camiseta, né? Essa foi a nossa primeira camiseta do percurso. Foi no lançamento da Alô, tudo que a gente acabou fazendo uma leva de altura da na cabeça, só para ficar com pé. Eu já falei para vocês o que significa o nosso QTY, né? E por que a gente escolheu, por que a gente escolheu esse nome. Já falei isso para vocês, né? Não. Todo o percurso traz esse desenho aqui do Édipo, né? Então, decifra-me ou devora-te. Essa é a perspectiva, essa é a busca. O processo analítico nada mais é do que um processo praticamente filosófico, socrático. Quer dizer, ou eu me decifro, eu entendo por que eu estou sofrendo desse jeito, ou eu vou ser devorado pelo meu próprio sofrimento. E aí nós colocamos em volta nosso QTY, que significa conhece-te, conhece-te a ti mesmo. E isso é o que está colocado no templo de Apolo, que a pessoa entrava e fazia a busca em latim, nosso QTY, era que nosso QT, né? Conhece-te. E essa busca socrática de autoconhecimento. A psicanálise nada mais é do que um processo de autoconhecimento, conhecer por que eu sofro, desse de outro jeito. Nesse nosso tema, o narcisismo, a busca é exatamente essa, como é que se constrói esse ego. Isso que a gente começou a ver, começamos a ver primeiro o que é narcisismo, já definimos isso. Narcisismo é a estruturação do nosso ego. Então, se eu vou estruturar o ego, eu não tenho ego, eu não nasço com ego. O ego é o meu contato com a realidade. E aí nós começamos a ver a divisão do ego, o ego dividido como ego ideal e como ideal de ego. Então, isso foi um prenúncio, um caminho que Freud foi traçando, para depois ele construir o conceito de superego. Quer dizer, o que é o superego? Nesse momento ele não fica tão bem definido, mas nada mais é que um desdobramento do próprio ego. Então nós não temos um material externo que é visto como limite para nós. É o nosso próprio material interno, essa construção egóica, que se desdobra sobre si mesmo. Até a ilustração que eu uso é do feitor negro que escraviza seu próprio povo. Então, assim, o superego é do próprio material nosso, dessa nossa construção, mas num processo de defesa. Então, o curioso é isso, o superego. Oi, tudo bem? Tudo jóia, gente. Mas eu te cumprimentei. O superego, ele é um desdobramento do próprio ego. Por que eu coloco nesse formato? Porque nós temos a tendência de, por exemplo, imaginar que eu deixei apertado esse espaço de passagem. Vem falar com a minha filha. Que maldade. Mas essas melancias são bem-vindas. Mariana, eu estou tomando café da máquina, mas eu pedi pra gente na garrafa. Mas você fica à vontade, se quiser pegar na maquininha. Não, eu espero. E cafezinho de certo entrega das 8h30, daqui a pouco eu chego. Então, assim, por que é importante destacar isso? É porque a gente tem a tendência de imaginar que o nosso limite é apenas objetal. Então nós começamos a ter dois confrontos, dois tipos de angústia, dois tipos de incômodos, egóico e objetal. Então, quando nós enfrentamos problemas, a primeira coisa que a gente precisa começar a identificar é de onde vem o problema. É de uma angústia interna, eu comigo mesmo, ou de uma angústia externa, o mundo que me contraria. Quando a gente começa a olhar o que o superego faz, sendo o material do superego o próprio ego, e havendo esse desdobramento, esse narcisismo secundário, olha, agora não é mais primário. O primário é egocêntrico, é empoderador, ele é completamente centralizador, ele é aquele narcisismo onde eu sou responsável pelo mundo. É um narcisismo que o psicótico vai lançar a mão o tempo todo dele, que a criança lança a mão. Sabe aquela história de você chega com um vidro de azeitona, não consegue abrir, vai pedir para o marido abrir, e aí a criança de 3 anos, eu abro. Como se você adulta não está abrindo? Não, eu abro e ela tenta, claro, não consegue. Tá, tenta você, aí ela manda você. Então assim, isso é um narcisismo, mas é um narcisismo infantil, que a gente chama de primário, que é extremamente empoderado. Então assim, isso precisa acontecer porque nós criamos o mundo fora e introjetamos o mundo. Quando a gente faz isso, a gente tem um processo de onipotência. Por quê? Porque aquele mundo fora mandava na gente. E como a gente traz ele para dentro, agora a gente manda no mundo. Isso inverte o jogo.
Só que esse narcisismo ele é abandonado quando surge a ameaça de castração, os limites externos. Então, nesse momento surge esse narcisismo secundário. Então, nesse momento, o meu ego, para a gente não perder esse foco, eu vou estar sempre nos outros encontros, nós vamos começar a semana que vem o id e o ego, né? E aí, só para a gente pegar esse gancho, não podemos esquecer, nascemos do zero, ou anobjetais, né? Do zero, caminhamos, formamos o nosso ego, mas formamos o nosso ego em igualdade com o objeto. Então nós não formamos o ego em igualdade com a realidade. É formado fora. E aí nós internalizamos. Quando a gente internaliza o ego, então nós começamos a nos montar e transformamos o narcisismo primário. Porque nós trazemos o ego para dentro. Numa fase seguinte, esse ego encontra com o limite da castração. O limite do não. Esse limite do não pode ser da realidade, pode ser do acesso à mãe, tudo isso começa a acontecer. Então começa a ser desconfortável. Então começa a ter um processo, aqui começa a haver uma angústia. Aqui eu posso começar a dizer que a falta começa a existir. Por que a falta? Eu quero algo que eu não tenho. E quando começa a existir a falta, eu posso falar em termos lacanianos e falo. O falo começa a existir. O desejo começa a existir. Eu começo a ser um ser desejante. Aqui eu não tenho desejo. Aqui eu sou um ser onipotente. Então a palavra do narcisismo primário é de onipotência. Onipotência é uma coisa positiva? Depende. Eu estou no carro. O carro que eu estou, eu sou uma criança. Há um acidente. Minha mãe, meu pai, uma pessoa que ainda morre. E aí eu, na minha onipotência, me acho causador daquela coisa. Eu estou numa família. Meu pai e minha mãe brigam e se separam. Na minha onipotência infantil, narcisismo primário, eu acho que eles se separaram por minha causa. Mas essa impotência é tipo, se sente culpado porque causou isso ou porque não conseguiu evitar? Pode ser qualquer um dos dois. Não está formada uma coerência, olha, não é o real. Chega para a criança de 3 aninhos e fala assim, desenha para mim a sua casa, desenha para mim essa cadeira. Chega para o adulto e fala assim, desenha essa cadeira, ele vai pegar o lápis, vai olhar para a cadeira, aqui, vai fazer o máximo possível para que o desenho corresponda à realidade. Você pediu para desenhar essa cadeira. Você chega para a criança e desenha essa cadeira, ela nem vai olhar para a cadeira, ela começa a desenhar. Porque o desenho da cadeira está na mente dela. E vai ser igualzinho da mente dela. Entenderam? Ela não tem essa correspondência com a realidade. Isso a gente vê no desenho da criança. Eu preciso passar esse workshop para vocês. Então, no desenho da criança. Isso está refletindo a onipotência. Eu construo um mundo fora, trago para dentro e agora ele é do jeito que eu construí. No mundo que eu construí, eu sou o centro de todas as atenções. O que aconteceu no mundo, eu sou responsável. Quando a gente vê esse narcisismo acontecendo de forma adoecida nos psicóticos, os psicóticos se incluem como o pivô do mundo, como a teoria da conspiração contra eles. Olha o processo da paranoia acontecendo. Então, a paciente fazia um sofrimento intenso, de suspeita de esquizofrenia, era uma psicose acontecendo, e ela dizia que ela trazia as histórias do Barack Obama nos Estados Unidos, a época o Lula era presidente, ela trazia todo aquele contexto como ela causadora do confronto. Ela dizia, eu não tenho culpa, eu não tinha intenção, eu não queria prejudicar, mas o Obama não vai ser eleito e por minha causa. Ela se implicava nisso. E o Obama nem sabia que ela existia. Então, o processo todo é um processo de endeusamento de si mesmo, empoderamento. Então, isso que tem palavras tão bonitas, né? Onipotência, nossa, que legal, eu preciso disso. Só que isso é extremamente sofrível. Por quê? Porque aquela criança ela não consegue perceber a insignificância dela. Então, você está andando num determinado lugar e percebeu quando você é insignificante, isso é libertador. Agora, mas eu sou o importante. O peso é muito grande. Então, imagina, por exemplo, uma criança que a mãe falece quando ela tem 8 anos de idade. Esse é um caso de uma paciente minha. 8 anos de idade, a mãe morre e agora ela tem 50 anos de idade. E ela ainda se sente, num narcisismo primário, que são os momentos de maior sofrimento, responsável pela morte da mãe. Aquela criança pode ser responsável, sem ter a mãe morreu do coração, ela tinha uma cardiopatia, ela estava em tratamento.
A criança ia com ela ao hospital, a criança não fez nada para matar a mãe. Mas ela sente a culpa, como se, a sensação de que a mãe morreu por culpa dela. E ela carrega, arrasta essa culpa. Depois ela transforma essa culpa em raiva, ela passa a ter a raiva da mãe, porque a mãe trouxe essa culpa para ela. Entenderam o conjunto? Isso é adoecimento. Então o que a gente está falando é de uma construção que tem o seu caminho natural. Olha, precisamos da nossa fase de onipotência. A criança precisa dessa fase. É fofo, é bonitinho. Tem aquela criança toda empoderada, né? A criança sabe fazer tudo, vai fazendo todas as coisas. Ela providencia todas as coisas, porque ela é bonita. Passou daquela fase para ser chato, para ser desagradável. E passou mais daquela fase para ser adoecido, doentio. A gente vai ver aqui, por exemplo, as afecções, né? Como é que essas coisas nos afetam. A gente vai perceber o quanto as pessoas adoecem. Desde o princípio de ter insônia, coisa simples. Né? Você vai ter que resolver um problema amanhã, que não é nem você que vai resolver, tem uma reunião. Seu chefe chegou lá, amanhã temos uma reunião e os assuntos são tenebrosos. Pronto. Insônia, não dorme mais. Isso é narcisismo. Você se sente na necessidade de resolver um problema que não é seu. O que seria um método natural? Ninguém dá conta, é normal, natural. Tá? Amanhã vai ter uma reunião, amanhã eu verei o problema dele de uma maior tranquilidade. Essa pessoa está em estado de Buda, né? Bem... Ou tomou um Lexotan, o Rivotril já na veia, aí tudo vinha, anestesia, né? Pancada. Sente um Paulo Santo. Também. Tem todos esses caminhos, né? É quando você usa desses caminhos, você consegue domar o seu narcisismo, sua sensação de onipotência. Você se encaixa na realidade do mundo. Mas olha, isso vai acontecer só se houver ameaça de cassação ou não. Aí começa a haver angústia. Aí vem a questão que a gente viu no último encontro. Nos 2 últimos encontros acabou falando sobre isso. Como existe uma angústia, a angústia pode ser vindo de fora. O que é vindo de fora? São as impossibilidades externas. Eu quero ir para a Suíça hoje. Quero esquiar. Joia. Quero. Eu tenho dinheiro para ir para a Suíça? Eu tenho passagem? Está tudo isso? Não. Então eu não vou. Uma possibilidade muito simples, né? Se falar para mim hoje, para Curitiba está difícil, né? É pertinho, você vai? Então, mas assim, são coisinhas simples que limitam. Por exemplo, assim, eu queria estar agora em Caldas Novas, com esse friozinho, né? Tomando ali nas piscinas aquecidas de Caldas Novas. Uma joia, impossível. Então, esses desconfortos. Quando vai acontecer um evento e eu queria estar nesse evento, desconfortos externos, isso me traz angústia, isso me traz limite. Aí eu preciso me defender. Toda vez que a angústia surge, eu preciso de uma defesa. Por quê? Porque a angústia me traz algo insuportável, me traz a falta. Nós não conseguimos conviver com a falta. Então nós vamos resolver isso. Então eu tenho o que eu vou chamar de objetal, só que quando o objetal é tão angustiante, tão extremo, o que eu faço? Olha o caminho que eu já aprendi. Opa, toda vez que a parte externa estiver desconfortável, eu consigo ter o meu terrário, o meu bonsai, o meu jardim interno, eu volto para dentro de mim. Só que eu trago a angústia para dentro. Então essa angústia passa a ser egóica. Aqui eu tenho o secundário atuando e aqui eu tenho o primário atuando. Eu tenho, quando ele é egóico, eu trago para o meu mundo, e no meu mundo eu sou Superman. Para o bem e para o mal. Eu faço o bem e faço o mal. E aí começa a vir todo o sofrimento. Entendeu? O narcisismo é necessário. Nós fomos estruturados a partir dele. Ele nunca larga a gente. Nós estamos o tempo todo fazendo uma reflexão, uma deflexão. Estamos vendo o mundo, vendo as coisas do jeito que ela acontece. Estamos sofrendo. E todas as vezes nós nos julgamos, nos permitimos fazer o que é certo e o que é errado. Isso é narcisismo. Mas quando a gente começa a adoecer, bom dia, bem Marcelo. Depois te cumprimento direito. E aí, quando a gente começa a adoecer, a gente começa a recuar, vai voltando, voltando. E nessa volta narcísica, nós começamos a ter reações. Esse é o nosso tema de agora. Quer falar alguma coisa até aqui? Nós estamos na página... Nós estamos no item parte 4, comparação entre narcisismo. Estamos fechando isso, a regressão da libido para o delírio. Ó, o delírio de grandeza. Nasceu às custas da libido de objeto. A libido subtraída do mundo exterior foi conduzida ao ego.
E assim surgiu uma conduta que podemos chamar de narcisismo, citando Freud. Uma dose de narcisismo sempre estaria presente no sujeito devido à ligação entre narcisismo e pulsão de autoconservação. O que me faz gostar da minha vida, me sentir de alguma forma poderosa. Poderosa ficou interessante, né? Não pode ser abusado. Foi um resquício dos 6 aos 11 Você já foi anos. homossexual? Sim, com certeza. Senão vai ter que ser, né? Superei essa fase. Então tudo bem, tá tudo certo. Foi só, né? Foi só uma Você queda. estava falando pra gente, eu Isso. tava bem Pronto. né? Extremamente grave. Eu não sei, não. Super grávida o calor, né? Nunca teve. Barriga dos outros faz muito Gente, falando em rápido. calor, vocês que coordenam a temperatura, Não, agora eu tô bem. se querem mais, se querem mais. Não está no ar, está no ventilador. Aí chegou o nosso café. Eu cheguei quase sem ar, porque eu estacionei longe, tive que subir essa rampinha. Pequena aqui, meu, eu cheguei esbaforida. Pequena, pra ver quem não está carregando. Tá minha costela. Gente, os copinhos, tudo aí pra. Eu queria ser professor de 49 anos. Não sei de tamanho. É que ele é muito tamanho, 17 meses. Nasceu de 7? Nossa, quanto ano ele tem? Em 93. Foi dezembro. Você deu firmado pra ele. Então, sim, no começo foi mesmo. O Antônio Marcos não é muito alto. Essas gerações. Talvez. Gente, ok? Avançamos então? Parte 4. Olha, mais especificamente, na seção 2 de Introdução ao Narcisismo, Freud faz considerações sobre os caminhos pelos quais o narcisismo pode ser estudado. Então, como é que a gente começa a compreender, a entender esse narcisismo que está acontecendo? Primeiro, sofrimento. Eu vou identificar o narcisismo no sofrimento. As pessoas afligidas por uma dor orgânica no corpo e por sensações dolorosas, e aí vale a pena a gente brincar, tá? A gente brincar de compreender, eu falo brincar, porque não é tão simples ou simplório do jeito que eu estou falando. Mas, porque existem variáveis, e muitas variáveis, né? Mas a gente compreender um pouquinho que os médicos acabam comumente chamando de fibromialgia. Fibromialgia. Porque virou assim, tudo que você não consegue entender de dor é fibromialgia. A dói do fio de cabelo do pé, fio de cabelo da cabeça até o dedão do pé, dói. Ah, isso é fibromialgia. Eu me lembro de uma parente da minha esposa, chega em casa, toda alegre, fui no médico, um médico maravilhoso, descobriu o que eu tenho. Aí eu falei assim, não, agora tem como tratar. Eu tenho fibromialgia. Aí eu fiquei quieto, né? Saí da sala, deixei. Mas eu não descobriu nada, né? Porque a fibromialgia Só é o quê? piorou a situação. Trouxe assim algo, igual a história da virose. Você chega lá no médico, tá com febre, vamos fazer, acho que é uma virose. Se a febre não passar em 2, 3 dias, você volta, porque aí não é virose. Porque nós temos vírus e bactérias. Se não for virose, vai ser bactéria. Resolveu o quê? Não resolveu muito, né? Então, assim, esse sofrimento pode ser orgânico ou por sensações dolorosas. Resigna seus interesses por todas as coisas do mundo que não se relacionam com o seu sofrimento. Então, é como se eu referenciasse o mundo a um mundo que me toca, me causa afecção, me afeta, ou um mundo que não me afeta. Estou andando na rua e estou bem, então, de alguma forma, o mundo está me afetando. Eu estou andando na rua e não estou bem, de alguma forma o mundo está me afetando, entende? Pelo bem ou pelo mal, o mundo vai me afetar. Não há um processo de indiferença. Sempre eu sou afetado, de alguma forma. Então essa é a busca. Como eu sou afetado? Como eu sofro? Vamos buscar a palavra sofrimento? Não com sentido médico. Tá? Porque quando traz o sentido da medicina para sofrimento, ou o sentido da própria psicologia para o sofrimento, a gente traz o sentido de doença, de uma paixão, um sofrimento, algo que me tira a vida. Vamos pensar em sofrimento como mudança.
Vamos buscar o termo filosófico. Na filosofia, os seres finitos, os seres limitados, aquilo que não pertence à essência, mas à existência, padecem de sofrimento. Então, de mudança. Sofrimento é mudança, nesse sentido. Então, quando Parmênides traz o conceito do que é o conceito filosófico do ser, traz algo como imutável. Quando Heráclito faz a mesma coisa, ele fala de seres, existências que mudam. A fase do Heráclito na boca do cantor que estava no The Voice. No The Voice você tem o Carlos Brown. Michel Teló. Não, o mais antigo. Lulu Santos. Lulu Santos, isso. Nada do que foi será de novo outra vez esse mesmo dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Isso é Heráclito falava, ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio. Você entrou no rio, o próprio banho é outra água. Nunca no mesmo. Então essa passagem, essa mudança é vista como um processo de modificação de sofrimento. Então nesse sentido, não existe pessoa que não sofre. Quando eu busco não sofrer, eu busco não ser afetado por. Bom, chego no médico, doutor, não estou aguentando, não consigo dormir. O médico, com boa intenção, porque olha para você e percebe que você quer dormir. Então, você está com calmante, está ansiosa, e aqui no remédio para dormir. Tchau, te vejo daqui a 2 meses para te trocar receita. O médico te trouxe anestesia. O médico disse assim, joia, vamos não sentir o sofrimento? E aí você começa a tomar isso e você vai trazendo a Mônica está falando mal de você. Como eu acordar. Foi exatamente o que ela falou. Ninguém percebeu que ele Eu falei assim, eu não liguei para ele para falar, para ele acordar, mudando a mãe. Vergonha. Não saiu na Tem câmera. como Não. é no chocolate. O Brasil não vai saber. O Brasil não assiste. Vai sim. Tiago, você está com a apostila ou você esqueceu? Então, entenderam? Primeiro, se eu quero entender o narcisismo acontecendo, eu preciso começar a entender o sofrimento. Mas sofrimento é qualquer mudança. Porque algumas pessoas vão dizer assim, eu tenho mania de doença, mas é meu jeito de ser, eu aprendi isso com os meus pais. Não é bem assim. Então você tem um irmão que nem liga para a doença e aprendeu com seus pais. Então, o que você aprendeu? Então, sofrimento, mudança. Olha, nesse processo narcisista, começa a acontecer uma coisinha que é como se a gente dissesse, para de amar. Opa, vamos definir de novo o que é amor? Né? Vamos esquecer Shakespeare, vamos esquecer a Bíblia quando fala do amor, o amor filial, o amor de doação, ágape, o amor erótico. Vamos esquecer a forma como os gregos construíram o conceito de amor. Vamos pensar, para a psicanálise, o que é amar? Esqueçam a poesia, tá? Não sei que vocês, no dia dos namorados, vão mandar para os namorados ou para os namorados uma frase de Lacan, né? Quem é que mandou essa frase? Amo-te mais íntimo que tu. Amo-te mais íntimo que tu. Poético. Bem poético, se a pessoa não pensar, né? Meu marido não entende nada. Mas que lindo! O meu A chega pessoa, cá. "Não, você não me ama, então?" Ficou tipo um silêncio. Acho Mas, que metade não entendeu e quem entendeu falou, ela é louca, né? O que é amar para Freud, para a psicanálise? Eu preciso de 2 elementos para poder amar. Enquanto eu não tiver esses 2 elementos, não existe amor. Vínculo. Bom, Eu quis amor. falar isso. Bom, É o objeto e o desejo. Eu ganhei, porque eu o ganho. objeto. O desejo, bem colocado, o desejo será o combustível para que exista. Enquanto não houver esse desejo, não haverá o vínculo. Por quê? Porque o ego precisa localizar uma falta e achar a falta no objeto. O objeto carrega algo que eu busco. E no primeiro momento, como o ego mesmo é a falta, no primeiro momento, no primário, o ego é localizado no objeto. Consegue entender o primeiro momento? O primeiro momento é de simbiose, é o narcisismo primário. É um processo onde eu me perco, eu não existo, e me acho no outro. Legal essa visão. Aí quando eu falo assim, eu me acho no outro, a gente pega um adolescente,
uma pessoa apaixonada que faz loucuras pelo amor, Romeu e Julieta. Voltamos para Shakespeare, eu falei para não trazer Shakespeare, trouxe Shakespeare. Quando você traz essa questão, quer dizer, Romeu não acha vida senão com Julieta. Julieta não acha vida senão com Romeu. Narcisismo primário. E onipotência. Eu resolvo, eu morro. Eu como eu resolvo. Então a pessoa se joga no prédio, toma veneno, mata, ou mata alguém. Eu estava saindo agora de casa, passou no jornal de um ex-marido, onde a mulher vai pegar a chave, eu não consigo entender o contexto, mas os dois brigam, ela tenta pegar a chave do carro, e aí ele arranca com o carro, sai arrastando ela, quase passa por cima dela. Vocês chegaram a ver de verdade? E aí assim, eu olhei para minhas filhas, eu estava para minha filha e falei assim, ó, não quero defender esse marido de jeito nenhum, o ato dele é monstruoso, mas por que você pega a chave do carro? Volta aquela história que a gente sempre foi nesse que eu estava falando, do grande problema de se empoderar sem fazer uma mudança sociocultural ou sem trabalhar o outro lado da história. Né? Quando as pessoas têm a própria vida escorada na vida do outro, eles perdem a noção da própria vida e se tornam super poderosos. Vocês querem ver isso de forma simplória em vidas familiares? Quando os pais olham a vida dos filhos que cresceram e não conseguem entender que os filhos cresceram. O filho tem lá seus 20, 30 anos e agora as decisões não são mais desse pai. Né? Teve uma família que veio para o meu atendimento, o filho morava nos Estados Unidos, foi lá fazer graduação, trabalhava na área de esporte, um menino novo, um desportista, e lá ele teve contato com a maconha, diz ele que foi lá, né? A gente não sabe se já foi daqui, mas teve contato com a maconha e tal, e usava. Chegou no Brasil, o que ele fez? Ele usa nos Estados Unidos, está lá na Califórnia, que a maconha é tão comum quanto arroz com feijão no Brasil, né? Aqui também é. Mas aí ele chega no Brasil, o que ele vai fazer? Uma maconha. Os pais descobrem, os pais começam a proibir ele de sair. Mas ele vai passar 30 dias no Brasil. Ele não vai passar a vida no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos, ele vai passar as férias. Os pais proibem ele de sair aqui, e aí o clima se torna um inferno. Os pais não curtem a estadia dele no Brasil, estão desconfortáveis. E aí o que ele começa a fazer? Já que em casa ele não pode usar, começou a visitar os parentes. Porque daí ele não sai de casa. E aí os pais entram em desespero porque com os parentes que ele teria conhecido a droga. E aí tentam trazer o filho para a terapia. Eu falei, acho que está na hora de vocês fazerem terapia. Processo de narcisismo. Quer dizer, o que de fato vocês dão conta de controle? Esse menino daqui a 30 dias vai estar nos Estados Unidos. Não vai estar mais aqui. Então, curta ele aqui. Se você usou maconha, você dá conta de controlar isso? Não. Então, curta seu filho. A sua vida é a sua vida. O que você podia fornecer para ele, você já forneceu. Agora é a vez dele. De fazer, inclusive, besteira. E arcar com as besteiras que fez. Percebam? Se eu não me achar, eu vou me achar no outro. E se eu me acho no outro, não tem amor. Agora, se eu não tenho amor, não tenho vínculo, eu tenho simbiose, e nesse processo de simbiose eu passo a ter vamos chamar aqui de roubo de identidade. Isso não foi Freud não, tá? Freud vai Orlando. Eu não tenho eu tenho agora o outro, eu estou cheio do outro. Eu estar cheio do outro, o processo é neurótico, o processo é adoecido. Aí tem um sofrimento acontecendo, uma mudança de comportamento. Então o que eu tenho? Eu não tenho amor. Então, num processo de narcisismo primário, para o amor. Então, para que haja amor, eu tenho que estar bem definido o meu eu e o outro. Aí eu consigo fazer isso. Eu tenho que localizar no meu eu uma falta. Isso me instiga a buscar o outro. Mas sabe, o processo é completo. Quando a pessoa não tem amor, ela é egoísta. É egoísta. Agora, não é curioso que aquela pessoa que ama demais, ela é egoísta. Ela não tem ego. Porque o ego dela é o outro, então ela não se acha nela. Ela começa a tomar conta da vida do outro. Então, aí a gente acha que o narcisista é muito cheio de si. Na verdade, ele é vazio de si. Ele é cheio do outro. Estou lá na academia, malhando, eu vejo e falo, nossa, que legal, eu estou forte, eu estou saudável. Será que vão me ver bonito? Será que vão perceber que... Aí começo a olhar no espelho, não é porque eu quero me ver. E isso eu fico buscando. Será que o outro vai me enxergar desse jeito? Entenderam o caminho acontecendo? Então, isso que parece ser cheio de si,
cheio do outro, é vazio de si. Então, esse narcisismo, a gente tem a impressão senso comum, de que o narcisista é alguém que se acha em todos os lugares. Não, o narcisista é alguém que acha espelho em todos os lugares, mas não percebe que o espelho é reflexo dele. Ele começa a achar o espelho como pessoas para ele se apaixonar. Sabe um quadro atual, que eu vi esses tempos, de um filme muito interessante do narcisismo, que é adoecido, é psicopata, na verdade, A Bela e a Fera, quando o Gaston está na frente do espelho, ele começa a elogiar e você pensa que ele está falando com a Bela. E aí você olha, ele está falando com o espelho, né, do quanto ele é lindo. Mas ele não fala como eu sou lindo, ele fala como você é lindo. Ele não está apaixonado por ele está pelo reflexo, e o reflexo é olhar do outro sobre ele. Aí eu preciso ostentar, eu preciso que o outro me enxergue, porque eu estou vazio de mim. Então, voltando para a nossa apostila, então, para de amar. Olha lá, uma observação mais precisa nos ensina que, enquanto sofre, também retira de seus objetos de amor o interesse libidinal. Para de amar. Ele retira, ele não extrai e vivencia. Ele retira dos objetos de amor o desejo pelo objeto e se coloca no lugar dele e começa a desejar o que ele imagina ser. A libido, então, vai se misturar com o ego, e a libido e interesse egóico tem aqui o mesmo destino e se mostra outra vez indiscerníveis. Existe um processo de fusão, que é o mesmo processo da loucura. Na loucura não tem correspondência de ego e objeto, eu tenho uma mistura. É como se, por exemplo, eu não consigo ser eu sou o outro. É mais ou menos assim, eu vou numa festa, eu não consigo ser eu. O que eu tenho que ser? Eu entro em reunião familiar, o que os outros querem que eu seja? E eu começo a não ser mais eu. Eu me despersonalizo. Isso é o narcisismo que começa a adoecer. A grande questão é que tanto ego quanto objeto, numa relação egóica objetal, elas usam da mesma libido. Nós não temos assim, quanto mais eu utilizo, mais eu construo. Não existe isso. Então, olha só, a pessoa doente, ela retira seu interesse do mundo. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa falar, eu não quero sair de casa, eu não quero mais viver, eu não quero mais para fora. E aí ela fala assim, estou desanimada, estou desmotivada. Não existe isso. O desanimado está no cemitério, o morto começa a se decompor. O desmotivado, ele está travado, talvez seja um objeto, está na UTI em coma. Ele não tem mais motor, motivação, não tem consciência. Bom, mas espera um pouco, aquela pessoa que não quer nem tomar banho mais, não está desmotivada, não, está motivada sobre si mesma. É extremamente difícil você arrancar ela do mundo interno dela. Por quê? Porque ela está fechando, cada vvez mais dentro de si mesma. Um quadro artístico, né, pegando os viés do Freud, quando ele diz que as artes expressam bastante a nossa psique, se vocês assistiram o filme Amor Além da Vida, assistiram esse filme? Lembra do retrato de inferno que ele traz? Porque a mulher vai para o inferno porque ela se mata. E o Robin Williams, eu sou péssimo de nomes, mas o Robin Williams eu lembro e não lembro o nome dos personagens. Mas o Robin Williams tem que ir para o inferno para buscá-la. E aí o mentor dele explica o que é o inferno. Fala assim, o inferno está na cabeça de cada um. Lá você entrará na vida dela, no mundo dela. Então ela não estará disponível para conhecer o mundo do jeito que ele é. Então, as belezas que você vê, ela não vai ver. E o caminho do inferno é que você faça isso com você. E no momento que você não entrar no seu inferno, você não escapa mais. É interessante que aquilo ali é a definição de depressão. O processo de depressão não é um processo de tristeza. Isso é muito importante que a gente consiga entender sempre, porque quando a gente estudar luta da natureza, a gente vai ver isso com clareza. O processo de depressão é um processo de retorno para mim mesmo. É de autoempoderamento, é de ausência de amor. O deprimido, ele deixa de amar. Né? E é interessante que tem algumas falas, eu amo tanto, o deprimido não ama. É por isso que o deprimido pode se matar. É por isso que o deprimido dá um tiro na cabeça, na frente do filho e da esposa. Ele não consegue se colocar na frente, no lugar do filho e da esposa, e dizer assim, poxa, o que eles vão pensar? Como é que o meu filho vai levar a vida adiante, eu me matando na frente dele? Ele não pensa nisso. Ele está extremamente onipotente e extremamente egocêntrico.
todo mundo gira em torno dele e ele dá conta de resolver o problema do mundo sem acabar com a vida dele. Então, nesse processo, não tem como você pedir assim, olha o que você vai fazer com seu filho, olha o que você vai fazer com a sua família. Você não está vendo isso. Ele simplesmente está vendo ele. Por quê? O ego está, o objeto está desinteressante, desmotivador, então ele passa a se motivar pelo ego, mas não tem ego. O ego está todo preso no outro, então o ego dele passou a ser o outro, então ele começa a se amar. Isso é doentio. Isso que a gente vai chamar de egoísmo, de narcisismo, de todas as formas de adoecimento da pessoa. Entendeu? Por aqui. Avanço. A pessoa doente retira seu interesse no mundo exterior, pois se volta para o seu sofrimento, retira sua libido dos objetos de amor e deixando de amar. Sua libido e seu interesse egóico recaem sobre o seu próprio sofrimento, sobre o próprio ego e mostram-se indiscerníveis, né? Esse processo confusional. Aí alguns médicos falam assim, isso eu escutei de um paciente dizendo que o médico disse para ele, o médico chegou e falou assim, olha, vou fazer o seguinte, eu trabalho no Hospital do Câncer, então o horário que eu estiver no Hospital do Câncer, você vai para lá, você vai me ajudar. Você vai me ajudar a visitar os pacientes que estão com câncer. Qual a intenção do médico? Mostrar para aquela pessoa saudável que a vida tem gente que sofre mais que ela. Não funciona. Aí a pessoa foi. Mas sabe o que ela construiu? Mas se eu tivesse câncer, as pessoas olhariam para mim. E ela começa a desenvolver uma inveja de adoecer. Entenderam? A gente precisa tomar cuidado com as soluções que a gente toma, se a gente não entender que aquela pessoa está adoecida no amor. Então, a ausência, né? Esqueça o conceito espiritual de amor, esqueça o conceito romântico de amor. Amor psicanalítico, relação, vínculo, eu e o outro. Amor construído a partir do seio, a criança seio, aquele amor. A criança está, agora esse adulto está empobrecida desse amor. E como é que eu fortaleço esse amor? A pessoa precisa ser retirada de si, começar a criar o mundo externo. E é muito complexo isso, é muito complicado. Por quê? Porque você está tirando a pessoa de dentro dela. Sabe, já tiraram o bicho de pé? Ele não. Você tem que tirar ele inteirinho. Tem que tirar ele inteirinho. Né? É mais ou menos, não pode deixar pedaço. Se deixar pedaço, ele infecciona. Né? Ele tem que tirar inteirinho aquela pipoca, né? Eu me lembro que a minha avó tirava ainda, a gente tinha que pôr fogo na pipoca, senão ela entrava em alguém depois. Né? É mais ou menos isso. Quer dizer, você tem que tirar o bicho de pé da pessoa inteira. É difícil, é trabalhoso. Por que é difícil? Porque a pessoa não vai se ajudar. Ela não vai se ajudar. E dependendo da idade dela, ela não vai permitir que outras pessoas ajudem ela. Então, assim, é um trabalho hercúleo, assim, ingrato, de tartaruga, de formiguinha, para você fazer com que a pessoa vá e você não desista da pessoa. O segredo vai ser isso. O analista não pode desistir do seu paciente depressivo e a família não pode desistir, mas não pode desistir dele. E aí tem uma frase mal compreendida, né? Precisamos compreender os depressivos. Aí todo mundo, então agora eu vou aceitar a depressão, eu vou cultivar aquele bichinho de pé. Não, eu não posso desistir daquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa amada por mim. Eu, parente, amo aquela pessoa, não abro mão dela. Eu sei que ela está doente, eu não tenho que aceitar o adoecimento dela. Então aquelas pessoas que começam a se tornar acumuladoras, já viram esses programas americanos, né? E algumas vezes as famílias desistem daquelas pessoas. Existe tipo assim, de diminuir, de degradar aquela pessoa, ela é má, ela não quer saber da gente. E, na verdade, a pessoa está depressiva, se fechando nas coisas dela. Então, as coisas são lembranças da vida dela. Freud reconhece, então, aí vem a primeira... Dentro do... Pelo menos pelo que eu falo, eu estou interpretando assim. Dentro de um quadro neurótico, de doença neurótica, não do narcisismo primário, uma doença neurótica comum aí, problema de trabalho, problema de família, sei lá. A psicanálise agindo em forma de tentar criar uma lógica para aquele acontecimento, acaba elaborando a cura. Né? Você falou nas primeiras aulas lá que o Freud sempre
trabalhava para não retirar o sintoma, porque o sintoma falaria, demonstraria, revelaria um caminho para a cura. Isso. Dentro dessa parte, desse quadro de depressão motivada pelo narcisismo primário, parece-me que a estrutura neurótica permanece, né? Ele fica obsessivo, circulando em si mesmo, só que muda o campo libidinal dele ali. Isso. Então ele fica só em si mesmo. Perfeito. Existe algum caminho que lhe dê esse sujeito depressivo, que lhe dê essa revelação de lógica para ele estar nesse processo e ele saia? Porque parece-me que nessa situação, pela tua fala, seria possível que a interveniência não fosse para elaborar uma lógica, mas para fazer com que ele saia da sua própria lógica, para fazer que ele coloque elementos externos na sua lógica, não tentar elaborar um caminho interno, porque ele já está nesse besmado já. Sim. Então, quando esse paciente, a gente vai ver isso em luto melancolia, quando ele trabalhar aí os obsessivos, Tá. essa estrutura que se deprime ele é obsessiva. O que Freud vai teorizar é de que quando a pessoa se invalida, você tem que dar voz para ela. E ela vai se invalidar. E aí você vai só fazer as conexões de perceber que aquilo que ela está falando não é dela, mas é de alguém. Então o que acontece? Aquilo que ela escondeu dela, ela começa a descobrir. Quando ela faz esse caminho, e aí só o fato dela começar a falar, ela para de sintomatizar. Essa é a perspectiva psicanalítica. E ela parando de sintomatizar, são duas providências. Você providencia que a pessoa fale e você providencia que a pessoa perceba os sonhos. Porque é outra teoria do Freud. Se eu começo a prestar atenção nos sonhos, eu também paro de sintomatizar, porque o sonho é um sintoma. Então, é mais ou menos assim. Quanto mais eu falo do meu sonho, menos eu tenho oportunidade de ter que ter sintoma no corpo. Só o fato de fazer Isso já vai purificando. Tá, só o fato de fazer o depressivo falar vai acabar, de certa forma, quebrar o limpo. Exato. Só ele. Isso. Porque para eu falar, eu preciso construir o outro. Eu não consigo falar se o outro não existir. A linguagem ela vai se originar exatamente no vínculo com o outro. Esse processo de aprendizagem de dialogar. Vai parar de falar sozinho e vai começar a falar com o outro, então de certa forma ele vai de uma forma rápida colocar a libido dele no outro. Isso, exatamente. Automaticamente ele vai fazer isso. Então assim, todas as vezes que o paciente em depressão trouxer uma fala negativa, ele vai trazer, por exemplo, são falas de depressivos, é assim, eu não presto, eu não valho nada, eu sou sujo mesmo, realmente eu tenho que morrer, eu não tinha que estar vivo, ninguém pode gostar de mim, são frases do depressivo. É muito diferente da fase da tristeza. Da tristeza é, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, as pessoas são incompreensivas, as pessoas não olham a minha história. Sabe a diferença? Quando um jogou tudo para o outro, então o outro está construído. Eu só estou me projetando no outro, isso é uma estrutura histérica. O obsessivo joga tudo para dentro de si, eu não presto. Só que ele está trazendo o outro para dentro. Quando ele fala isso, você faz buscas com ele de achar, na sua vida, quem não prestou? Meu tio não prestava. E aí ele vai começar, aí todas aquelas frases dele, sobre ele, podem estar ancoradas em alguém que não prestou, que ele odiou, e aí, como o analista vai saber que vai deter um pouco da história daquela pessoa, você vai montar a história da pessoa, quando você nasceu, que a pessoa vem para falar na consulta sobre tudo, sobre qualquer coisa, você só vai puxar a língua dela. E como é sobre qualquer coisa e o analista tem atenção flutuante, quer dizer, ele não está preso a um roteiro, né? Ele está preso à história que surgiu ali. Você já viu aquele stand-up? Eu não sei se chama stand-up isso, mas assim, tipo, que a pessoa chega e traz uma história na hora, você tem que bolar a peça, o sketch, e aí ele muda as coisas, você já viu esses quadros? Né? Improviso, isso. A análise nada mais é do que isso. Então, assim, o que eu vou preparar para a sessão? Nada. Porque vai ser improviso. Né? Então, você vai ter uma cartinha na manga para não ficar muito chato se a pessoa silenciar, a não ser que você queira ali. E aí, nessa perspectiva, Tiago, quando a pessoa começa a falar,
ela está saindo do ensimesmamento e ela está sendo obrigada a construir outro, porque ninguém fala de si mesmo. A gente sempre fala de como a gente se vê no outro. Então você obriga ela a sair da casinha. Então é por isso que muitas vezes a pessoa vem para a sessão e ela não vai querer falar. E aí cabe a estratégia do analista permitir o silêncio, porque o silêncio também é terapêutico. Então talvez você vai ter analistas que vão ficar 40 minutos, 50 minutos ali, olhando para a cara do outro, e o paciente, eu já tive em casa assim, horrível. E a pessoa volta, sabe? Pois é, ela saiu jurando que nunca mais ia pisar na sessão. O paciente que não é capricorniano. O capricorniano não vai gastar dinheiro com a nada, parado no caso. Não, e o Mariano não vai ficar sentado sem fazer nada ali. Vai falar, ou você fala, Ou você fala, vai embora. deve ser de peixe, sei lá. Freud tinha uma estratégia. Quando ele percebia que a análise não fluía mais, ele ameaçava, já não te atender mais. Você vai perder o seu horário. E aí, quando ele faz isso, o paciente, ele percebe que o paciente Fixando o ele atoma. Entendi. Ok? Mas a gente, quando a gente estiver trabalhando das neuroses especificamente, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Eu sei que está muito nuvem ainda, mas vai tomando forma. Porque a tua fala de tornar-se o ego o objeto A, né, é muito clara, eu acho, dentro do campo do que vem a ser esse processo de adoecimento. Né? Porque você está no ano objetal, você cria uma situação objetal, você cria libido, você cria amor. Né? Em algum momento, de uma forma inconsciente, você perde seu próprio eu, absorvendo o que a tua psique entende que é o outro. Não que aquilo seja o outro de verdade, mas é a forma que você vê o outro. Fantasia, que é Perfeito. Fantasiado. Né? Imaginário. A imagem que você tem das coisas. E o teu eu se torna também de uma forma inconsciente, porque não é uma forma consciente. Não, todo inconsciente. Se torna inconscientemente o teu próprio objeto. Então você vai, para quem é neurótico, você vai entrar num looping ali que é um looping de morte, não Sim, tem outro caminho. O caminho será se matar. Né, ué? Ou de forma declarada, ou vagarosamente. Aí eu tinha fugido só na história, tá, quando a gente tem um quadro de looping neurótico, não pode acabar com o sintoma, porque às vezes você não resolve o problema, você só resolve o sintoma. Isso. Mas dentro desse campo aí, o próprio acabar com o sintoma acaba sendo resolver o problema, porque você vai, volta ali a um processo de... Quando você permite que a pessoa fale, o sintoma... Porque assim, a gente só tem que entender o seguinte. O sintoma é um caminho tomado pela libido. É um caminho. Como é que eu faço para que a libido não vá para o sintoma? Eu crio um novo caminho. É um processo de drenagem. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que a terapia nada mais é do que um dreno. O problema no final da história acaba não sendo a depressão. A depressão acaba sendo sintomática. Só. Sim. O problema é que ele não aceita o tio dele, que não aceita o pai dele. Isso. E aí ele colocou o tio dele e o pai dele para dentro dele e está ali. Tenta imaginar. O que quer dizer catexia? Catexia. Catexia nada mais é do que uma prisão do processo pulsional. Então, a pulsão deixa de fluir. Ela passa a ter um nó. Então, como se tivesse uma mangueira e agora eu faço um nó nessa mangueira. Então eu tenho um nó e aí uma isquemia. Isso. E aí aquilo começa, vai explodir, começa a pulsar. Né? É uma unha que inflama e aquilo começa a doer. Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que drenar. O que a gente faz com esse dreno? Bom, é a fala. A fala por quê? Porque eu permito que o inconsciente não precise escapar, porque ele já está, ele cria um dreno automático para o sintoma. Que vai pulsar. Só que o sintoma não está resolvendo. O sintoma deveria resolver. Para eu não ter esse sintoma agressivo, no texto anterior a gente viu ali que nós temos, Freud nesse texto trabalha duas defesas, que é o processo de sublimação e é o processo de idealização. Então eu sublimo, eu gasto minha energia de forma adequada, ou idealizo, eu começo a colocar projeto, o jeito de ser, projeto de vida, a minha energia, meu desejo caminha para algum lugar. Agora, quando eu adoeço, eu não consigo mais sublimar. Então, o desmotivado, ele tem
motivo demais para estar onde está. Esse é o problema. Ele precisa, na verdade, dividir isso. Então nós não vamos achar desmotivados nunca, nós temos que achar onde é que o motivo dele está. Não vamos achar desanimados, nós vamos, onde é que o ânimo dele está. E uma das possibilidades, que é quando ele coloca nesse texto, é a hipocondria. Então vamos só, dentro dessa lógica ainda, né, do dreno, que dreno errado, sintomático é esse, que se eu trouxer a fala, e por fala eu posso ter a livre associação, os sonhos, né? São formas de eu expressar, de eu falar. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é a saída, tá? A saída psicanalítica. Bom, eu não tenho essa saída psicanalítica, ela não está acontecendo. Então, o que eu começo a ter? Sintoma. Uma das possibilidades que eu vou perceber é hipocondria. Se a pessoa não lembra do sonho, Ela lembra. Ela só não lembra que lembra. e como é que faz para ela lembrar que ela lembra? Tem estratégias. Uma das estratégias que você começa a colocar. Uma das formas é você instigar ela, eu queria que você lembrasse. Não pode esquecer que depois de 40 minutos de sessão, o paciente está hipnotizado. Então, quem fez o curso de hipnose, né, já leu uma vez de hipnose, hipnose é sugestão. Nós temos células espelho, nós imitamos outra pessoa que está perto da gente, a gente começa a adquirir a mesma sintonia, até o tom de voz a gente começa a imitar da pessoa que está com a gente. Então, depois de 40 minutos, isso que vai trabalhar é hipnose conversacional. A pessoa está sugestiva. Então, no final da sessão, você vai pedir que você trouxesse para mim o seu próximo sonho. Você vai lembrar do seu sonho. As frases podem ser afirmativas. Você vai deitar, dormir e vai lembrar do seu sonho. Então, a pessoa pode pensar que você só está dialogando com ela, você está dando comando para ela. Então, ela vai lembrar do sonho dela. Se ela não lembrar, a resistência está grande. Então, ela vai arrumar uma forma de quebrar essa resistência. E aí, muitas vezes, ela vem com um pedacinho do sonho. Ela vem assim, tipo, eu não sei, eu sonhei com o número da Mega Sena, mas não sei qual é. Você começa a explorar, você vai ficar rico, porque ela vai te entregando na vez. Então, assim, é explorar. E o que acontece? No momento que a pessoa começa a sonhar muito, chega um momento que ela não lembra de mais nada. Aí você fala, chegamos no ponto crucial, que é o processo de resistência. Então é só o analista não desistir. O que Freud vai teorizar sobre o sonho é que, primeiro, nós nos lembramos de todos os sonhos, só que nós não sabemos que lembramos. Segundo nós sabemos o significado de todos os sonhos, só que nós não sabemos que sabemos. Ele sai argumentando sobre isso, porque o processo é o sonho, o mecanismo do sonho é o mecanismo da hipnose. Todinho. A pessoa sonâmbula está sonhando acordada. É um processo externo. A pessoa com insônia está não querendo sonhar. Então, a psicanálise não trabalha com sono. Quem trabalha com sono é a neurologia, é a medicina. A psicanálise trabalha com sonho. Se a pessoa toma os diazepínicos, ela sonha muito. E aí é um outro problema. Ao sonhar muito, ela não tem tempo de elaborar a parte mnemônica dela. Então ela vai padecer de esquecimentos. Ela vai te trazer sonhos e não vai te trazer vida. Entende? Que esses diazepínicos, eles servem para um momento. A pessoa está em crise, está insuportável. Então nós temos a medicina, com conhecimento maravilhoso, que nos trouxe fármacos que dá para a pessoa, pelo menos, sustentar aquela vida, porque ela está ao ponto de entrar em surto, romper. Então você consegue amenizar um pouco disso. Mas manter isso para sempre, igual a medicina tem mantido, de forma irresponsável, isso é complicado. Você vê pessoas há 20 anos, né? Já passou gerações, antes do Prozac, depois do Prozac, tomando ainda, o médico não resolve nada. E aí começa a adoecer. Então vamos ver se é hipocondria, para a gente caminhar. Olha só, Freud reconhece a hipocondria, todos sabem que é hipocondria? Sim. Como um dos caminhos para o estudo do narcisismo. Doença sem causa orgânica. Olha, essa doença leva a sensações corporais dolorosas. Contudo, se diferencia das doenças orgânicas, pois não há necessariamente alterações orgânicas. Só fazer uma diferenciação que vai ser melhorada quando a gente estudar histeria, tá? É só para você já não trazerem essa confusão no dia a dia. Psicossomática não é igual, é diferente de psicanálise. Opa, as duas são opostas, são antagônicas? De jeito nenhum. A psicanálise reconhece a psicossomática. A
psicossomática é anterior à psicanálise. O que a psicanálise trabalha não é com a psicossomática. A psicanálise trabalha com aquilo que a psicossomática não consegue explicar. Como é que alguém, por exemplo, sem nenhum motivo real, fica cega? Joia, ficou cega por um processo psicossomático e fica cego e os olhos estão enxergando. Se está cego, não está enxergando. Então, os olhos estão enxergando. Então a pessoa está mentindo. A pessoa não está mentindo. Lembra daquela amiga minha lá que eu falei que não tomava banho mais? Que ficou surdo. Ficou surda. Esses dias atrás. Olha, o processo já é de surda. E do nada. Do nada. É porque ela não quer escutar alguma coisa. Aí, isso exatamente. Aí ela conversou comigo, fez prova de vida, faz uns 2 meses que ela não falava nada, eu falei, você tá bem? Você sumiu e tal, não sei o quê. Eu voltei na casa dos meus pais, porque eu tenho que entregar os negócios. Tô bem. Você imagina, você deve estar cheio de pereba, porque sempre, quando ela entra nesses estados de alta produção, e aí não vê o que está acontecendo fora e tudo mais, normalmente começava a sair, descascava rosto, saía, eu chamava de pereba, né? Aí ela falou, não, pereba não deu, eu só perdi a audição, tô voltando a ouvir agora, tá? Tá. Está desenvolvendo sintomas. E assim, se ela não faz terapia de fala, né? Faz, só que eu acho que não é psicanalista, eu acho que o cara é comportamental. Tá, não, comportamental. É confrontar você com a realidade, trazer uma... Ela tem uma dificuldade, assim, ela tem uma dificuldade, né, para escolher o comportamental disso, porque ela tem uma dificuldade de encarar que ela está errada. Então, qualquer fala que você provoque, que é ela que tem alguma coisa a ser consertada e não é ela que ela deseja estar de tal forma e não consegue chegar na forma que ela deseja estar. Mas ela não escuta ou aquilo afeta ela, porque ela não quer ouvir, ela tem um impedimento, uma defesa, uma resistência. Quando fala, não, o caminho não é esse, acontece que isso. Não, eu não quero, porque isso aí não importa, é passado, eu quero chegar aqui. Então, Não interessa a pereba de ontem, mas sim a falta de a audição falta de pereba. hoje. Isso, exatamente. Então, assim, pereba é pessoa. na psicossomática existem coerências. Por exemplo, a pessoa fica surda, mas o médico vai lá e olha e vê que alguma coisa aconteceu, o tímpano estourou, Inflamou. Na psicanálise, isso é causa médica. A psicanálise vai interessar para a pessoa que está surda e o médico fala assim, não tem nada que explica. E aí nós vamos achar um simbólico. Um caso clássico, por exemplo, onde um paciente de Freud tem problema de escuta, né? Todas as vezes que começa a sofrer muito, fica surda, e aí faz uma busca e uma pessoa viu a mãe sendo agredida pelo pai, e no processo de agressão alguém gritava. Não era o pai, não era a mãe, não era ela. Alguém fora estava gritando, ela escutou um grito. Então sempre ocorre com simbólico algo. Então agora ela, quando se sente agredida de alguma forma, fica surda, ela não quer escutar o grito. Como se no empoderamento, no narcisismo infantil, né, primário, ao não escutar o grito, a cena é modificada, a mãe não é agredida. Entendeu? Está vivenciando um trauma. Trauma é uma lembrança tirada da sua dimensão tempo e espaço. Não está mais naquele tempo e não está mais naquele local. Então eu trago ela para outros momentos. Eu preciso voltar a encaixar ela no devido lugar e entregar ela lá. Então aí nós temos o campo da psicanálise acontecendo. Então a psicanálise reconhece a psicossomática, né? E a hipocondria não tem a ver com a psicossomática, tem a ver com o simbólico. Por que eu preciso ter medo de estar doente? Por que eu preciso estar precavido o tempo todo? Então, por que eu preciso sentir dores? E a pessoa, mais ou menos assim, eu estou conversando aqui, a Márcia começa a dizer assim, nossa, eu estou com a dor de cabeça, eu também estou, mas eu não estava antes, por que agora eu estou com dor de cabeça? Ou, por exemplo, nossa, eu até carrego comprimido porque eu fico também com dor de cabeça o tempo todo. Eu preciso descobrir o que acontece, que eu fico surda sempre que eu vou pra academia. É? Eu começo a fazer exercício físico, eu fico surda. Assim. Mas não é o som da academia, que normalmente é alto.
surda. Não vem, eu vou. Na delicada eu você vou não embora. fica. Não fica. Tá vendo? Olha, começando a ter essa percepção. A gente já descobriu alguma coisa. Barulhão. Bem, pronto, fiquei surda. E não é pressão? Pressão mesmo? Pressão. É ansiedade? Também não. Eu também. Então tá esse campo aí, ó. Vou começar a análise. Acho que é porque daí quando eu fico surda, me incomodo, vou embora. Começamos lá. Né? Deve ser. Olha, uma parte sua fala assim. Vou ficar lá surda mesmo da próxima vez. Vamos ver o que acontece. Não, mas na verdade, aí é um pouco Essa situação do fico surda e eu vou embora, dentro da ideia do desprendimento liminal, seria, hipoteticamente falando, o gozo da academia, tipo, o gozo da academia não é eu ficar forte, da Mônica. Nossa, não vejo a hora de ficar surda para ir embora. Ih, fiquei surda, vou embora, vamos pra delicado. Uma justificativa, né? Corpo, não me decepciona. Ai, que ótimo. Tem que poder confiar. Sabia? Sabia que você não Agora, mas vocês viram como nós temos a Se não tendência ficar enorme surdo, para vai entrar ser no tão cognitivo frustrante. comportamental. Olha, nós tentamos localizar a cena, o que aconteceu e como modificar. Isso é cognitivo comportamental. Eu localizo a emoção, gatilho, e tento desarmar essa bomba para não acontecer. Eu não entendi a psicodinâmica. Eu não entendi essa surdez como uma saída. Eu estou entendendo como driblar ela. Não a sua fala, mas a nossa fala anterior. A sua fala foi uma análise. A nossa fala anterior era o cognitivo comportamental. Não, então faz o seguinte, a sua solução. Agora, quando eu ficar surdo, eu vou continuar e pronto. Recalcou o trem ali, Daqui a pouco você volta a ouvir. Isso. Ou não, aí trava a perna. Porque Porque daí não vai resolver. não vai resolver, o problema ainda está aquele ali. sintoma lá, mas a raiz, ela Você, vai achar outro. você tirou só o alarme. Então, comportamental. Não serve pra nada. É que não, ele serve para tirar as pessoas do estado de estagnação. Você está com uma pessoa, não consegue trabalhar. Serve para ensinar o cachorro a fazer xixi no jornal. Também, perfeito. Então assim, agora ela não trabalha com a psicodinâmica. Então para pessoas não tão adoecidas, você traz, ele vai fazer xixi mesmo, a pessoa vai fazer no jornal agora. Então assim, para pessoas não tão adoecidas, o cognitivo comportamental de suma importância para motivar, etc. Quando eu trabalhava com dependentes químicos, a primeira intervenção com eles era toda cognitivo comportamental. Por quê? Porque tem as melhores ferramentas. A psicanálise não joga fora o cognitivo comportamental, é o cognitivo comportamental que joga fora a psicanálise. A psicanálise usa do cognitivo comportamental porque é um instrumento que a gente tem. Então você vai motivar o seu paciente, você vai ajudá-lo, vai ajudar a localizar os gatilhos, só que você vai entender que aquilo não resolveu a vida dele. Que você está trabalhando um tema que está tão dolorido que precisa de uma estia, de um copo d'água para aquele momento, mas tem que continuar na academia. Então, que pode se entender o que você não quer escutar. Então, eu vou dar um exemplo, não na academia, mas dentro desse o paciente chega para mim, para fazer uma avaliação para ir se ia fazer uma bariátrica. Ia fazer a cirurgia bariátrica ou não. Né? E eu, já conhecendo um pouquinho da história dela, porque primeiro ela vem para análise, depois ela vai no hospital, chama ela para fazer a cirurgia, pede essa avaliação, e ela começa a fazer a avaliação com uma psicóloga, mas eu estou trabalhando esse tema com ela. E um dia eu chego para ela assim, por que emagrecer? Porque o médico disse que a minha pressão vai baixar, o médico disse. Mas por que você quer emagrecer? Por que essa busca pelo emagrecimento? O que te fez engordar? E aí numa sessão ela fala assim, ela põe voz do pai e no tio. O pai e o tio chamavam ela de elefanta, gorda, bujão de gás. O apelido que o tio dava para ela, cadê o bujão? Que dó. Então aí ela assim, uma criança de 10 anos, sabe? E na cabeça do pai e do tio, se eles fizessem isso, eles instigavam ela a emagrecer. Isso construiu um jeito dela se fechar. Detalhe, ela ficava muda. Um dia ela tinha que cantar num coral. E o pastor da igreja dela, ela teve um problema com as pessoas do coral, ela não queria, ela era regente, ela era pianista, e ela não queria mandar aquele grupo mais. E o pastor, com aquele jeito piedoso, não, precisamos de você, olha, Deus precisa de você, sabe, trazendo aquele lado cristão todo, e ela não conseguia dizer não, ficou fora. Chegou nessa. No final da sessão ela estava falando normalzinha,
E na hora que ela terminou a sessão, voltou a ficar fônica de novo. E não era fingimento. Ela ficava fônica, ela estava tomando remédio, indo ao médico, lidando com isso. Muitas pessoas têm refluxo. Só que aí surgem dois sofrimentos. Primeiro, simbólico, e como você tem refluxo, o refluxo queima a sua válvula, seu esfíncter. Esse aqui é o secundário. Aí você pode resolver o simbólico e ficou com a lesão. Resultado, aí você vai ter que operar, né, hernia de hiato, assim. Falar, mas agora essa hernia de hiato é psicossomática. Pode ser agora é psicossomática. Porque o seu órgão de fato adoeceu. Né? Pode ser só fisiológica. Como o simbólico levou você a um processo, né, de andar torto. Né? Eu tinha uma paciente que andava assim. Então ela tinha nas costas uma corcundinha. Então ela ia para fisioterapia, para massoterapia, para tratar disso. Começa a fazer análise e ela vai descobrir que a tia chamava ela de macaca. Então, porque ela andava igual macaca, andava assim. E aí ela anda desse jeito. Quando ela começa a perceber que ela, na verdade, estava obedecendo a tia e ela consegue, através dos sonhos dela, a destituir o poder da tia, ela endireita a coluna dela. Só que ela já tinha uma lesão criada. Então teve que tratar da lesão e mudar a postura dela. Entende? As coisas andam juntas. Então a hipocondria é o primeiro passo nesse sofrimento, nessa afecção, de como eu sou afetado pela doença. Ele vai dizer assim, essa doença leva a sensações corporais dolorosas. Então por que eu preciso dessa dor? A distribuição inadequada da libido. A libido, ao invés de me levar para o prazer do outro, me leva para sentir o meu sofrimento. É como se eu dissesse assim, eu preciso sentir minha dor. Me lembro de um paciente dizendo assim, que ele gosta de ficar sozinho. Não gosta de sair, não quer sair com a namorada. Sai com a namorada, mas não quer morar com a namorada, não quer morar com ninguém. O prazer dele está dentro da casa dele. E aí, uma certa sessão, eu falei assim, vou ter que ir ao dermatologista para ver, mas ele diz, eu já fui, não tem nada. Começa a me coçar, eu começo a coçar minhas partes íntimas, né? Começa a coçar, enquanto não sangra, não para. Depois que sangra, eu tenho que passar pomada. Né? E aí, para, detalhe, ele coçava os testículos dele. E qual era a angústia dele? O que ele produziu não gostava dele. Ele tinha um filho, e o filho não queria mais saber dele. Eles pareciam mais com a mãe. No processo de separação, o filho ficou muito vinculado à mãe. O filho se torna afeminado. Era uma decepção para ele. Então, olha, unha, agressão, né? Aquilo que gera. Então ele coça, ele busca um prazer na origem dele, na semente dele. Só que daí a dor vem, ele sente e para. É o mesmo pressuposto da pessoa que arranca a pele, começa a arrancar unha, começa a arrancar cabelo. É a mesma compulsão. Só que eu estou resolvendo simbólico. Entendeu como a mente funciona? Então a pessoa precisa se dar conta. Só que muitas vezes a pessoa, se você fala isso, você espanta o próprio paciente. Freud chega para uma paciente dele e diz assim, sua dor de estômago é porque quando você abraçou fulano, você tinha um desejo de sexo por ele e você sentiu na sua barriga o pênis dele, porque ela era pequena, era criança, abraça o homem adulto e o pênis, a altura do pênis do homem, do pênis ereto, ela percebeu que ele tinha tido uma ereção, toca no estômago dela. Ela tem desejo por aquele ato e nojo ao mesmo tempo. Porque o desejo vem, porque é a curiosidade do adolescente. O nojo vem porque é um homem adulto que carrega a figura paterna e marido da pessoa que ela era babá. Então, assim, toda essa dor é uma rejeição do seu próprio desejo. Ela abandona a terapia, nunca mais volta. Aí eu pergunto para Freud, depois de 3 meses de terapia, eu falei, e aí, houve cura? Claro que houve. Tanto é que ela resistiu. Isso vai trazer implicações na percepção dela. Ela não precisa concordar com o analista, mas aquilo tem impacto. Aquela minha paciente que fica 40 minutos comigo no divã, né, olhando para mim, morrendo de raiva e falando, nunca mais piso aqui, dia mais mal investido da minha vida. Na sessão seguinte eu esperei ela, eu falei, você veio? Eu falei assim, não queria ver, mas você está certo. E sabe por que ela ficou 40 minutos sem conversar comigo? Porque ela foi convidada por um homem para sair. E ela, no momento que ele falou assim, o que você vai fazer esse final de semana? A gente podia sair junto, no trabalho dela. Ela olhou para ele e disse, você está pensando que eu sou quem? O que você tem de interesse em mim? E ignorou ele. E eu falei para ela assim, mas você não se vê desejável, não se vê feminina?
você não desejou sair com esse homem? O que é isso, Orlando? Eu não quero sair com ninguém. Eu abri mão da minha sexualidade, abri mão de ser mulher, eu sou mãe, é uma história. O homem só deseja transar. Você também só deseja transar. Ela se ofendeu. Não, eu não desejo. Então você não é mulher, não é feminina, não existe dentro de você um desejo. E ela falou, não quero falar desse assunto. O seu inconsciente quer falar exatamente disso. Eu falei, então eu não vou falar. Então não falamos. Ela fica olhando pra você, você fica olhando pra ela. Ficou uma situação bem assim, eu Ficou olhando? Nossa. olhando. Pior, né? A pessoa não pode nem. Aí eu fico comigo. Nesse ponto eu fiquei com inveja de Freud sentado atrás do divã. É, Por que eu não fiquei atrás? Não me olhar pro teto. É, o celular. ver o celular. É, coisa. eu não olhava o relógio de vez em quando. Ela ficou até o término do horário. Eu falei, senhora, Ela nem questiona. na hora, ela queria me matar, né? Não abriu a boca. Porque ela sabia que cada palavra que ela falasse, eu ia perguntar sobre o que ela estava falando. Então, aí ela inventou um apelido para mim. Meu malvado favorito. Você ia falar alguma coisa? Isso tem que parar, assim, ela Eu tô te olhando. Sim, eu olhava. Olha, Olhava. Vamos Mas olhar. a questão é que o olhar do analista é pode ser agressivo, enfrentador. Eu não queria provocá-la. Eu olhava para ela, mas sem provocar. É porque é uma situação, tipo, se tu não olha, se tu olhar, ela pode achar que tá ignorando. Não, mas eu estava focado nela, não no olhar dela. É porque você olha no olho, eu estou olhando no seu olho. É desafiador. É. Olhar nos olhos desafia a pessoa. A vontade de desviar, né? Não, a gente desvia. Quando eu olhava no olho dela, o olho dela desviava, mas eu percebi, quando eu não olhava, ela olhava. E não podemos esquecer que o analista também é humano e se sente também desafiado. Né? Porque enquanto ela não fala, eu também estou aqui. Onde é que eu vou chegar nessa? É porque o nível de defesa que ela criou nessa sessão contra você ficou falando, repercutindo, reverberando nela o tempo inteiro, a semana inteira. Sim. O super-ego dela ficou lá assim, por que você não quis falar? É. Por que você tá vindo? Não, mas duas coisas, né? É. Por que ele fez isso comigo? Por que ele fez? Quem é ele? Quem ele está pensando que é? As duas coisas que estão Ela acontecendo. teve um monte de coisa pra elaborar durante a semana, né? E esse é o objetivo. Se eu fosse bem lacaniano naquela época, Porque ela não tava olhando pra você, tipo, a gente, tipo a Mônica tava semana retrasada lá na praia, olhando pro mar, né? não. Ela tava olhando pra você, a gente pode acabar Como é que eu agora. mato ele? Ela tava ali, nossa, o que tá fazendo? O quê? É um Por momento exemplo, que ela numa tava... perspectiva bem lacaniana, não precisaria passar o restante da sessão. Eu poderia, ok, então vamos encerrar aqui agora. Você vai pensar sobre isso, tipo assim. Ou poderia falar, então você fica refletindo, vou tomar meu café na cafeteria, para que der o seu horário, der o seu horário eu retorno para atender outros pacientes. Isso é o que a gente chama de corte. 10 minutos. Aí você não tem um horário fixo. Se ela estivesse no divã, será que ia ser diferente? Ele não ia estar. Talvez não. Talvez não houvesse enfrentamento. Mas ela é aquela paciente que se recusou a ficar de costas para mim. A minha posição é de costas para o divã, né? Na parte de trás. Eu sento ali e o divã está virado para cá. Ela deitava com a cabeça nos pés e os pés lá em cima. Porque ela disse que ela não cabia no divã. Ela ficava com o pé para cima. Contrário? Isso. O pé dela é para cima. E a cabeça é de baixo. E é curioso, porque qual é a diferença de ficar com o pé pendurado para o lado de cá e pendurado para o lado de lá? Eu vejo uma situação bem regressiva isso aí. Porque enquanto criança, mas é uma situação de empatia minha, enquanto criança existia brincadeiras minhas, dos meus primos, de deitar ao contrário no sofá da sala para colocar o pé na parede. Poderia ser. Bem... Oi? Ou da percepção do próprio pé. Né? Bem infantilizado. É. Toda criança, quando deita no sofá, pra mamar alguma coisa assim, você vê que ela começa a andar com o pé pra... Você quer colocar outra cadeira? Não, Você só quer- deu um quer? estralo, mas não Não? senti onde quebrou não. É aqui, ó, já tá estraladinho. Então é até bom, se tiver que eu já tiro ela, não põe na próxima. Eu uma vez caí de uma, né? Se eu cair, não vai filmar.
Tô fora. Tem essa vantagem. Depende, a filmadora pode cair exatamente virando para você. Aí dá. Aí a gente corta só essa cena e põe no YouTube. Gente, ó, essa doença leva a distribuição inadequada da libido. A hipocondria se exterioriza como na enfermidade orgânica, em sensações corporais penosas e dolorosas. E coincide também com ela por seu efeito sobre a distribuição da libido. O hipocondríaco comporta-se da mesma forma que o indivíduo com a doença orgânica ao retirar seu interesse egóico e sua libido dos objetos e concentrá-lo no seu sofrimento. Gente, os médicos não leem esse texto de 1914 para poder entender que ele já está falando aqui da fibromialgia, onde você não acha a dor no corpo, é a dor que você acha em todos os lugares menos no corpo. A gente está falando disso, hipocondria. Não é uma dor real, não está no corpo, não é localizada, mas a pessoa começa a se sentir dolorida. Dói o estômago, dói a barriga, dói as cadeiras, a bacia, dói a perna. Aí você faz o exame, não tem nada, não tem, dói a cabeça, a pessoa vai lá, está com labirintite, não tem nada. Todos os exames clínicos você vai porque não tem nada. Olha, você tem labirintite. Manda esse paciente para terapia? Não, vamos dar um remédio te anestesiar. É curioso que se você for no médico e você reclamar, eu estava atendendo paciente, é mesmo só, tá? Porque eu vou dar para o meu exemplo, estou atendendo paciente, e o paciente diz assim, olha, eu tive um problema de disfunção erétil. Eu falei assim, mas você foi urologista, verificou? A maioria das disfunções eréteis, que não são causadas por idade ou por testosterona, essa situação, você tem um dado psicológico acontecendo, né? Tive alguns pacientes com impotência e quando o paciente chegou, a mulher encaminhou, estava impotente há mais de um ano, e eu, na entrevista com ele, eu falo assim, mas a sua constância de masturbação? Eu disse, não, eu masturbo 2, 3 vezes por semana. Como é que alguém impotente se masturba? Na masturbação você tem ereção? Tem, então não tem a impotência real, você tem um processo de hipocondria acontecendo. Tem um processo de sofrimento psíquico, aí a gente vai elaborar isso. Esse paciente chega e me diz assim, eu tive uma disfunção erétil. Eu falei assim, mas o médico conseguiu avaliar, compreender? Eu falei, não, ele disse que é porque eu tomo um medicamento, e aí que eu vou descobrir. Olha, eu tomo um medicamento para as doenças, para as dores periféricas. Sabe o que é a dor periférica? Essas dorzinhas que a pessoa começa a sentir no pé, na mão, começa a ter esses incômodos, que aí é o ciático que está chiando, um monte de coisa, ele toma todos os medicamentos e não passa a dor, as dores periféricas. Então, assim, que medicamento? Aí eu fui ver, o médico passou antidepressivo para ele. Entendeu o caminho? Mas toma uma sertralina. A pessoa está com dor nas costas, aí toma relaxante muscular, continua com dor nas costas. Toma remédio para dor, continua com dor nas costas. Um pouquinho, você está quase dando morfina, o indivíduo está com dor nas costas, dá um antidepressivo. E aí toma antidepressivo, a dor passa. Essa dor está situada onde? A médica diz, é porque o nervo que o antidepressivo mexe é exatamente o mesmo nervo que causa essa dor. Eu falei, exatamente a dor do prazer. Antidepressivos não faz sucesso para o homem porque ele modula de forma diferente a função, não é a ereção, é a forma de sentir prazer, começa a mudar, e aí o sexo se torna diferente, aí os homens abandonam por um certo tempo isso. Então o que acontece? Eles passam a dosar, e aí você dá uma coisa, sabe aquela história de dar um remédio, o remédio faz mal para o estômago, então dá um remédio para o estômago, faz mal para o fígado, aí dá um remédio para o fígado, é esse caminho. Então, para tirar as dores periféricas, deu um remédio que trouxe disfunção erétil. A pessoa tinha desejo, mas não tinha ereção. Aí deu um outro remédio para resolver isso. Então o que Freud está colocando aqui, nessa época, é sobre isso. Olha, nós temos um indivíduo com uma doença que não é orgânica, mas está com o mesmo fenômeno da doença orgânica, que com a fala poderia se resolver. Ele viu outro paciente que tinha impotência, a impotência começou por um dia que ele não estava bem, e aí ele foi fazer sexo com sua esposa, teve uma disfunção por conta do estresse que ele estava vivendo, e aí ele teve medo de ter de novo o mesmo fenômeno, né? Então o que ele faz? Qual a solução que ele encontrou? Ele faz sexo. E aí a solução que ele arruma e ele não consegue sair da solução. Contei para vocês do exorcismo
que um aluno meu teve que fazer, ele era pastor, e na verdade não estava processo nada. Sérgio? É isso, exatamente. Não é o Sérgio aqui em Londrina, é o Sérgio de Brasília, né? Porque aqui tem o pastor Sérgio também. É exatamente, a pessoa arruma uma saída e a saída não cria saída, ele não consegue mais sair. E ele vai buscando saída. Nessa situação ele arruma uma saída. Para eu não ter a possibilidade da minha esposa achar que eu estou traindo ela, não estou tendo desejo por ela, então agora eu estou impotente. E ele não está impotente de coisa nenhuma. Ele só está com medo. E aí começa o processo. E aí é aquela história, o molho sai bem mais caro que o peixe. Freud vai caminhando aqui ainda, nossa, condutas narcísicas na psicose. Então, a hipocondria é um caminho. Segundo, agora vamos ver a psicose. Condutas narcísicas, segundo Freud, estariam presentes em várias afecções mentais, várias coisas que me afetam na mente. Na esquizofrenia tem-se o delírio de grandeza e o afastamento do interesse pelo mundo exterior, pessoas ou coisas. Então, eu sou o máximo, eu sou filho de Deus, eu sou representante de Deus na Terra. Então, Freud vai perceber isso nas loucuras, nas paranoias. Todo mundo está me perseguindo, ninguém gosta de mim. Olha, essas frases muito abrangentes, né? Eu estou no shopping, está todo mundo olhando para mim. Isso é delírio narcísico. Esse delírio narcísico é a mesma coisa que nós encontramos nas psicoses. Né? A paciente minha, meu consultório era do Aurora, o paciente chega no Aurora, diz, nossa, está todo mundo olhando para mim, todo mundo está reparando a minha roupa. Eu olhei para ela e falei, você acha que as pessoas têm mais coisas para se preocupar? Você fica olhando a sua roupa no shopping? Ah, mas eu não estou bem vestida. Então aquilo escondia um outro sofrimento, uma outra angústia de que eu preciso ser importante. As pessoas precisam olhar para mim. Não sei se eu contei para vocês, a minha paciente tinha um sonho que ia no shopping, no meio da praça de alimentação, fazer cocô. Não, esse era o sonho dela. Ia no Parque Shopping, lá em Brasília, no meio da praça de alimentação, e pior de tudo, que eu nunca mais lanchei nessa praça de alimentação. Porque toda vez que eu sentava na praça de alimentação, eu lembrava do vaso sanitário dela. Né? Eu comecei a usar outra praça de alimentação. E ela sentava no meio da praça de alimentação, em frente, assim, loja americana. Tinha o Parque Shopping lá, aquele que é baixinho, teto? Não, ele não é baixinho, ele é no formato de colmeia. O outro já quer se pôr com o texto. Eu estou tentando lembrar qual que é a praça de alimentação. O baixinho teto é o coordenacional. Aí o Parque Shopping é o mais top, o Guatemi é o mais top, mas ele é bem. É o nosso Catuaí. Pronto, agora eu vou fazer isso. Aí ela senta no vaso sanitário, faz o 2 da descarga. E ela faz andando, e o sonho é recorrente. E eu perguntei para ela assim, e as pessoas agiam como? Ela não tinha prestado atenção nas pessoas. Olha o narcisismo acontecendo. Ela prestava atenção no cocô dela, né? E na cena. Eu falei assim, não, estranho, ninguém olha. E eu falei assim, tá todo mundo comendo ali, continua. O pessoal tá cagando e andando. Quais pessoas estavam? Exato. Aí o que acontece? O que acontece? Ela é diretora de uma escola. Ela está se matando e ela está em dúvida se ela cancela de novo as férias dela para cuidar das coisas, porque a escola precisa dela. E ninguém vê o tanto que ela trabalha. Só vê que ela ganha uma gratificação para ser diretora. E aí, a partir da interpretação desse sonho, ela marca as férias dela. Aí ela caga e anda para a escola, né? Aí ela tem outro sonho, ela tem um sonho profético, entre aspas, que o barco está afundando, porque ela vai de navio, ela vai de avião. E aí o avião dela é um barco que cai na água, e ela fala assim, nossa, será que não é profético? Será que o avião não vai cair? Né? Quem que está nesse barco? Não, está eu e minha mãe. Né? E aí, na verdade, é o grande sofrimento dela ir sozinha, sem alguém, ela vai com a mãe para lá. Ela não tem vida conjugal, ela não tem vida amorosa, ela tem que ir com a mãe e ela tem um problema com a mãe. A angústia que ela começa a sofrer porque ela não resolveu os problemas com a mãe e a mãe vai no voo e vai para as férias dela. Entenderam? Mudou o sonho, saiu do vaso sanitário e foi para a água. Porque a água traz esse aspecto de mãe, né? Do texto do Freud, da análise do inconsciente lá, ele tem um trecho que ele fala que a chave do sonho sempre está no próprio sonho e, pelo menos quando eu li aquilo ali, eu interpretei de uma forma que não seria o ponto focado do sonho. Então, é isso mesmo. Mais significante.
Então, no sonho dela do vaso sanitário, o foco é o vaso sanitário. E na Ela verdade- chega a falar, no procedimento de fala, ela fala, estou na praça de alimentação do shopping. É isso. Mas ela nega as pessoas em volta. Exatamente. É o Então, Paulo mas- focou, é insignificante. Quem que é essas pessoas? E aí é a chave do... Exatamente. Tá, o avião é o foco. Uhum. Quem tá perto? A minha mãe. É. Tá, então tem alguma coisa a ver com a mãe, mas não é a chave. Exatamente. Mas o que acontece com a mãe? Ela grita muito na hora que tá caindo. Então, mais ou menos, a chave é... Exatamente. É o mais insignificante do sonho, é exatamente o. Por isso que a gente tem resposta do sonho, mas a gente não sabe pensar. É, exatamente. Perfeito. Avaliação completa. Ok? Então, diferença fundamental entre neurótico e psicótico, ele vai traçar que o neurótico retira parcialmente a libido dos objetos, os mescla e substitui a fantasia. Esse é o caminho narcisista secundário, perfeito, a construção do ego. Olha como é que é no psicótico. O psicótico desinveste totalmente os objetos e não os substitui em sua fantasia. Então, acontece no processo psicótico que a gente chama de fora-oclusão. Eu tiro o meu desejo do outro e nego. Só que o outro carrega todo o meu desejo e eu digo, não é meu desejo. E o outro passa a ser um estranho, não carrega a minha voz. Enquanto o neurótico escuta a consciência, mas sabe que é a própria voz que está falando, tipo assim, você faz uma besteira, fala, seu burro, por que você fez isso? Aí você pergunta, mas de quem é essa voz? É a minha mesmo. A minha consciência, você é neurótico, o psicótico não fala, Deus. Só fala o quê? Deus falou comigo. Não, isso é uma pessoa falando comigo. Então, ao dar autoridade para uma voz que é minha, externa, o processo é psicótico. Percebe como alguns comportamentos religiosos são extremamente psicóticos e fortalece esse vínculo? Então o paciente chega e fala assim, não, eu estava fazendo tal coisa e Deus falou para eu fazer tal coisa. Como é que Deus falou? Não, eu escutei na minha cabeça. O caminho é psicótico. A questão é que, como a estrutura é neurótica, não tem um rompimento com a realidade. Mas se a estrutura for psicótica, vai ser maravilhoso. E aí vocês vão perceber o quanto os psicóticos têm revelação nas igrejas, né? São portais de Deus. E aí nós vamos ter uma psicologia chamada transpessoal, que vai dizer, de fato, são vozes de uma outra dimensão que acham essas brechas para escapar. Então os junguianos vão ter um campo maravilhoso para dizer o seguinte, houve uma ruptura da energia sutil e ela escapa por meio dessas rachaduras que a psique permitiu acontecer. Por quê? Porque nós todos temos esse campo de toque. Né? Então, assim, os psicóticos eram vistos, não na época freudiana, nem na época junguiana, mas pelos xamãs, né? Pelos mais antigos, os psicóticos eram vistos como portais de Deus. Como é que eram? Uma pequena possessão. Pequena possessão. Era uma possessão. Como é que eram formados os oráculos? Um oráculo de Delfos, por exemplo. Como é que essas sacerdotisas eram vozes dos deuses para a humanidade? Você já viu alguma coisa disso? Elas tomavam uma bebida, um alucinógeno. E ao tomar alucinógeno passavam a ser veículo desse mundo para fora. Hoje nós temos onde isso? Ayahuasca, né? Você vai lá na seita dos vegetais, toma um suquinho básico ali, todo vegetal light, né? Toma e pronto, o seu portal abre. Né? Só que você está abrindo também psicose. Eu já atendi alguns casos, não no consultório, mas na promotoria, eu atendi vários casos, onde as pessoas tinham rompido a psicose desencadeada com maconha. Começou a fumar maconha, abriu esse novo portal e ninguém deu conta de fechar mais. Então a psicanálise lacaniana vai falar de estrutura. Se eu tenho uma estrutura psicótica e eu abro a porta, ninguém mais fecha. Os profetas Tudo louquinho. são psicólogos. Eu estava brincando com o José não está aqui hoje, né? Mas os andaus sem saber. Eu falando assim, José, você sabe que São Francisco de Assis era louco, né? E ele falou assim, ele escutava vozes, né? Joana d'Arc. Vozes na cabeça dela. Ah, mas é Deus falando, ninguém está dizendo que não foi Deus. São santos, ninguém está dizendo que é isso. Mas o portal foi aberto. Então, esse portal aberto talvez não possa mais ser fechado. Santo Atanásio, né, que via o diabo se transformando em mulheres nuas e se oferecendo para ele, ele tinha que resistir a isso. São Francisco de Assis. Você vai pegando esse santarado todo, né? Santo Agostinho não tinha isso. Muito lúcido. Era ele com a mente dele mesmo. Né?
Se você ler as Confissões de Santo Agostinho, maravilhosa. Assim, é filosofia pura deste lado, não precisa ter meu TCC no de filosofia que foi sobre Santo Agostinho, conceito de felicidade de Santo Agostinho, conceito de tempo de Santo Agostinho. Então, assim, uma lucidez enorme e teologia pura ali, e filosofia pura. Mas você pega alguns outros que vão trazer esse viés, essa vertente. Eles eram loucos, o conceito de loucura passou a ser pejorativo. Se eles são psicóticos, eles podem abrir janelas que não vão dar conta mais de fechar, para algo que a psicanálise não trabalha mais. Não é da conta dela. Né? Ela não diz que não existe, mas não é da conta dela. O metafísico, vamos usar Kant, né? O metafísico existe. Vocês já viram a ilustração de Kant sobre a metafísica? Quando ele tenta trazer esse contexto metafísica, ele compara a razão a algo que está contido em uma ilha. Então, tudo que está na ilha, você consegue enxergar, palpar, tocar. Mas ali, perto do limite da ilha, tem uma bruma, tem uma neblina, uma névoa. Você sabe que tem água, mas você não vê. Então, como é que você faz para descobrir? Você tem que se aproximar dela. Mas no momento que você se aproximar dela, você não vai enxergar mais. Aí vai ser o sensível. Eu falo assim, esse campo existe, você está vendo, mas a filosofia não dá conta dele. Não é da conta dela, é metafísica, além do físico, está além do dizível, do falável, né? Do dizido. O William me chamou para talvez dar uma palestra lá na Semana de Psicologia, ele convidou vocês para participar, e aí eu perdi a oportunidade, eu falei assim, eu podia ter falado do dizido lá, né? Eu ia resolver algo da UEL ali, na Pitágoras, né? Então, assim, esse campo é um campo que a gente vai trabalhar com uma estrutura. Nós, neuróticos, ao nos aproximarmos do sofrimento, podemos desencadear fenômenos psicóticos. A pergunta que é, nós podemos ter crises psicóticas, surtos psicóticos? Podemos não, nós temos momentos de loucura, momentos sabe, o dia de fúria, o dia em que você pega uma faca e ataca uma pessoa, e fala, meu Deus, que ato de loucura foi esse? Porque a loucura é um estado, não é só uma estrutura. Agora, a estrutura do louco, ao desencadear isso, ela entra num campo que ela não tem mais volta. A situação libidinal do psicótico fica onde? Deixa eu não entender a pergunta. Como é que ela... A expressão de libido do psicótico é no outro. É no outro. Ele se apaga, ele não tem um ego. Tá, e ele é a libido do outro e o desejo é do outro também. Do outro. Ele desinveste do outro o próprio ego. Então, que caminho que ele faz? O outro foi construído, mas ele desinveste o desejo no outro, e quando ele faz esse caminho, o outro é construído como se fosse não fosse parte de mim. O meu desejo está no outro, mas não é visto mais como o meu desejo. Isso aqui ele vai chamar de fora-inclusão. Então, ele investe o outro, mas ele não identifica que é dele esse desejo. Então, ele perde o próprio desejo, mas o desejo continua lá. Então, ele não tem desejo mais. Diferente da posição, voltando na temática bíblica, diferente da posição do João Batista, que diminua eu para que o Senhor cresça. Porque na fala do João Batista, ele fala que diminua eu para eu não ter meu desejo. Mas ele está reconhecendo que ele tem um desejo, porque o desejo é latente e é forte. Conhece essa O desejo está no outro. Eu estou tentando encaixar isso. É porque dentro da fala, por exemplo, do profeta, dessa finalidade, que não, a gente está fazendo isso porque Deus quer, é a vontade de Deus. Ah, mas se vai casar, eu já escutei isso em igreja. Ah, não, eu vou casar com o meu marido, com o meu noivo, não que eu goste dele, mas é porque é a vontade de Deus. Vai pegar carne e pegar na sala. Essa solução é uma solução. A solução é psicótica, mas uma estrutura neurótica ela só vai ser adoecida. Isso. Essa frase do João Batista me mostra muito de psicose. Mas não é que ele é ele psicótico. reconhecendo que ele precisa diminuir, ainda ele não está no reconhecimento que existe o eu. Mas ele talvez não esteja reconhecendo que o desejo que é dele mesmo. Quando o outro crescer, o desejo dele cresce. Porque qual é o desejo dele? Tá. Não é glorificar a Deus? Então é desejo dele. Continua, eu amo Tintim mais do que tu. Volta no Nietzsche lá, o homem sabendo entendendo como é bom, fez Deus a sua imagem e semelhança. Ele inverte, não a o homem fez Deus a sua imagem e semelhança.
Nietzsche é psicanálise pura, tanto é que é uma discussão muito grande se o fundador da psicanálise é Freud ou Nietzsche. Né? Se Freud não teria clonado Nietzsche. Então ele fala assim, que diminua eu, na verdade, não, eu preciso, eu quero, meu desejo é que o senhor aumente. Então ele fala... E ele aumentando, Tá. né? Nesse sentido. Nesse sentido que eu não estou dizendo que ele era psicótico, mas que ele carrega dessa psicose, que é um recurso narcisista. É narcisismo, nesse sentido. Orlando, então um neurótico, ele tem surtos psicóticos. Mas não necessariamente ele se torne psicótico. Não é não necessariamente. Mas esses Ele dias. nunca se torna psicótico. Nunca. Lacan que vai deixar isso muito claro, vai dizer assim, não é louco quem quer. E o psicótico não necessariamente é perverso, mas um perverso necessariamente é psicótico. Não. São estruturas separadas. Quem fala isso são os kleinianos. Porque os kleinianos misturam as estruturas, não tem perverso e psicótico. Tem psicótico. Para a psicanálise freudiana lacaniana, eu tenho duas estruturas separadas. A estrutura neurótica, psicótica, três estruturas, né? Falei duas, né? Neurótica, psicótica e perversa. São estruturas separadas. Na construção egóica, a gente vai estudar isso com detalhe. Né? Mas é tudo baseado no campo que a gente vai chamar de desejo. O neurótico detém o próprio desejo, a própria falta. E ele sofre, e ele pode sofrer com ferramentas, ele vai usar ferramentas para sofrer. O psicótico, como é que ele resolveu isso? Ele não tem a falta, o outro tem a falta. Que diminua eu, cresça, o outro acaba assim. Não, na visão psicótica, na estrutura psicótica, o outro tem relevância, o outro me manda fazer. Enquanto numa visão neurótica eu faço porque me falta, numa psicótica eu faço porque o outro manda eu fazer, eu tenho que fazer. Então quando eu chego para uma pessoa e falo assim, por que você vai à igreja? E a pessoa fala assim, porque é gostoso, porque eu quero ir para a igreja. Essa é uma solução neurótica. Mas por que você vai? Porque se eu não for, o outro me castiga, o outro é Deus, a solução é neurótica, é psicótica. É imatura, é infantil, é primária. Mas se numa estrutura neurótica eu acho essa solução, eu só estou adoecido. Eu só estou caminhando numa fantasia. Eu não sou psicótico. Então, um neurótico terá surtos psicóticos. A Melanie Klein mesmo que vai dizer assim, que essa posição esquizo-paranoide está disponível para todas as estruturas. Orlando, quando você fala que o neurótico não pode virar psicótico, mas você fala que quando abre, às vezes, um portal, alguma coisa, não consegue fechar. Então ele já era psicótico desde sempre. Exatamente. A psicose, a estrutura psicótica para Freud e como se não Lacan tivesse se manifestado ainda. é o coringa. Exatamente isso. Perfeitamente isso. A estrutura ela é montada. Uma vez montada, ela fechou, é para a vida toda. Isso é Lacan, estruturalista. Então fechamos a estrutura no Édipo. 5, 6 anos está fechado. Agora, a vida é redondinha, a vida é tranquila. Não fuma maconha, não usa droga, os pais são legais. Ou a vida, mesmo que os pais não sejam legais, mas, sabe, a vida está redondinha, a pessoa não vai desencadear alucinação, delírio. Né? Vai torcer para o Palmeiras, para o Corinthians, hoje. Hoje está torcendo para o Corinthians, amanhã está torcendo para o São Paulo, amanhã para o Palmeiras. Hoje é crente, amanhã é católico, depois amanhã está na Umbanda, depois é budista. Percebe? Não tem sal, não tem sabor. Hoje é gay, amanhã é hétero, daqui a pouco é assexuado. Hoje come carne feito um doido desesperado, amanhã é vegetariano. Isso são estruturas, jeitos psicóticos de ser. Ele não tem uma personalidade. Ele é conforme o grupo, é o chuchu. Agora, dá maconha para esse indivíduo. Aí ele começa a ver tudo em 3D, as coisas. Aí ele abre uma janela. Talvez ele não feche mais. Entendeu? Leva ele para um grupo de fanáticos. Ele vai se tornar fanático. Todo mundo neurótico pode fazer uma reflexão. Ele não, ele vai ficar lá. Por quê? Porque ele vai ser intenso. O ego dele não está nele, está no outro. E está no outro numa fase, não é neurótica, onde eu ponho no outro e me vejo no outro. Numa fase onde é psicótica, eu coloco meu ego no outro e digo, não sou mais eu, e o outro está mandando em mim. A situação do borderline fica num conflito nessa bordinha aí, Na borda, mas ele está dentro de uma estrutura. Eu atravesso para um lado, atravesso para o outro? Não, ele está num lado usando as ferramentas do outro. Tá. Então, Ele está em qual lado? Ele está no neurótico. O border é uma figura neurótica que tem uma inveja enorme da perversão da psicose. Então ele manipula,
ele é invadido pelo outro, só é validado no outro, o outro precisa reconhecer ele, então ele vai ficar nesse caminho, mas ele é neurótico. A hora que o superego começa a apertar, ele fala, não, foi Deus que quis, aí ele usa lá da Ele vai ter vários psicólogo. padrões border, né? Tá. Porque o border é um jeito de ser. Então ele pode ser um jeito de ser emocional, religioso, autoritário, vai ter vários jeitos de ser. Total. Nós vamos estudar um dia border, é bem Dentro da igreja a gente vê isso, essa estrutura psicótica. Então, quando ela vem acompanhada de fenômenos, continua sendo psicótica? Ou a o estrutura que não que muda. isso é? A estrutura não muda. Para a medicina, só se fala de psicose com sintomas da psicose. Então, se a pessoa vai no médico, o médico pergunta, você tem visão? Mas não. Você sente cheiros que não existem? Não. Você, sabe, busca alucinação, delírio. Não tem porquê. A pessoa está normal. Né? Agora, para a psicanálise, não. Por isso que o diagnóstico psicanalítico, ele chama-se diagnóstico diferencial. Porque eu vou diferenciar a estrutura. Neurose, psicose, perversão. Porque isso aqui primeiro, isso aqui não vem para você. O consultório, se vier, eu digo, não cabe psicanálise para ele. E esse aqui eu vou perceber, de fato, tem insight? Não tem capacidade de insight dele. Se não tem capacidade de insight, o meu caminho será de ser continente. Eu recebo a história da pessoa, ajudo ela a organizar e devolvo tudo de pé. Então, por exemplo, essa estrutura aqui, ela não dá conta de digerir, ela não faz uma leitura correta do outro. Então eu vou ouvi-la, compreender com ela e ajudar ela a encaixar. Eu vou ser um alter ego, eu vou ser mais uma personalidade madura para essa pessoa. Enquanto que o neurótico não. O neurótico eu não vou fazer isso, eu posso ser continente, no processo de sofrimento intenso, mas eu vou tirar o neurótico do sintoma dele. Vou diminuir, tornar o sintoma. Porque, na verdade, os sintomas é o que nós somos. Certo? Quanto menos eu distingo essas três estruturas, que é o imaginário, o simbólico e o real, maior é o sintoma. Então imagina isso aqui, ó. Esse é o meu sintoma. Esse é o meu sintoma. Então, quanto menos identidade eu confiro a cada estrutura, maior é o meu sintoma. Tá? Então vamos pensar numa pessoa que é assim. Os três tipos. Ela é toda sintoma. Ela não consegue conter a própria vida. Então ela é um buraco. E aí nós temos uma estrutura de sofrimento intenso. Isso a gente vai ver mais para frente. Só para caminhar com vocês aqui, nessa tela ainda falando da psicose, olha. Então a psicose, inicialmente, sob a categoria das neuroses narcísicas, em oposição às neuroses de transferência, é porque naquele momento de Freud, em 1914, o narcisismo era visto ou como um sofrimento de perversão, de psicopatia, ou de psicose. Então as pessoas narcísicas eram pessoas psicóticas, adoecidas mentalmente. Então há uma confusão nesse primeiro momento. Então ele está falando das afecções narcísicas como psicose. Então a psicose, sob a categoria de neurose narcísica, entendeu? Esse era o nome da psicose, neurose narcísica. Em oposição às neuroses de transferência. Então nós temos, para esse Freud de 1914, não temos uma psicose. Freud começa a trabalhar com histeria. Ele não trabalha com obsessão, com obsessivo. O obsessivo é visto como normal. Não. O obsessivo é visto como narcisista. Então ele está dentro de uma neurose narcísica. Nesse primeiro Freud. E aqui a histeria, nesse campo, está dentro de uma neurose de transferência. Então, nesse primeiro momento, só se trabalha, só se faz análise com os histéricos. Os obsessivos, não. Então, são pessoas loucas. Então, nesse momento, são loucos. Entenderam o caminho que ele está fazendo? Não, pera lá, perdi. Freud trabalha com histeria. Depois é que ele vai construir as teorias dos obsessivos. O caso clássico é o homem dos ratos. Então, as pacientes dele são as histéricas. Então ele constrói a teoria a partir disso, né? E não a partir da psicose. Tanto é que Freud não tem pacientes psicóticos. Ele trabalha um tema. Como é que ele trabalha a psicose?
Ele trabalha um tema, quando ele for trabalhar psicose, eu vou pegar um tema do Schreber. Ele pega um livro de um psicótico que contou a história dele, esse psicótico. Então, nesse tema que ele vai trabalhar, esse tema ele vai trabalhar a partir de leituras, de estudos de casos, só, e não casos dele. Então, ele está construindo a teoria dele. E, nesse momento, quando ele trabalha em neurose, esse processo de repetição em confronto ao normal, eu tenho o que é normal e tem aquilo que é neurótico, repetitivo. Então, eu tenho a neurose de transferência, que estaria dentro da neurose, e as neuroses narcísicas, que seriam, nesse primeiro momento, as psicoses. Depois é que ele vai construir o caminho de psicose e depois de perversão. Então, há uma construção teórica. Então, nesse momento, ele está dizendo a psicose, inicialmente sobre a categoria de neurose narcísica, em oposição às neuroses de transferência, apresenta a possibilidade da libido se retirar do objeto e voltar a investir o ego. Ele está falando de uma estrutura de adoecimento. O delírio de grandeza envolve uma sobreestimação do poder, de seus desejos e atos psíquicos, a onipotência dos pensamentos. Então, o que nós vamos perceber nos neuróticos obsessivos que estão adoecendo e vamos perceber nos psicóticos estruturais, né, loucos, e nos neuróticos que estão adoecidos. É um pensamento fixo, uma ideia fixa, pensamentos absolutos. Então, assim, não existe um meio termo, 8 ou 80. Né? Então, eles começam a ter ideia fixa. Por isso que você não consegue convencê-los. Ele pensa desse jeito e desse jeito. Se ele falar para você assim, pau é pedra, pau é pedra. Não consegue mostrar para ele que o pau não é pau, pau é pau, não é pedra. Sabe? A ideia é fixa. Tipo um toque? O toque acaba trazendo. Esse pensamento de toque, que é uma solução, encontrada com a estrutura de fato obsessiva. A gente vai perceber que muito do que é chamado de toque ligado ao obsessivo não é isso. A gente vai ver depois. Freud, então, nota que também o histérico e o neurótico obsessivo resignam até onde afeta a sua doença o vínculo com a realidade. Então ele vai perceber o seguinte, que é a pergunta que você fez aquela hora, o neurótico vai ter, foi você ou foi Márcia? O neurótico vai ter surto psicótico? Vai ter surto psicótico, mesmo não sendo uma estrutura psicótica. Então Freud nota que também ali, com sua, estamos na última parte, não conseguimos fechar o tempo, com sua introdução oficial, o termo narcisismo passa a ser visto como uma etapa normal do desenvolvimento do ser humano. Na vida amorosa normal, o conceito é trabalhado a partir da distinção entre os dois modelos de escolha objetal. Entende? E que eu tenho todo o processo dessa maturação, dessa maturidade. Escolha objetal. A escolha objetal está acontecendo. A escolha narcísica e a escolha por apoio. Segundo Freud, ser humano tem à sua disposição as duas possibilidades de escolha e pode decidir por uma ou outra. Olha como é que ele vai dizer isso. Tem dois objetos sexuais originários, ele mesmo e a mulher que criou. Então, quais são os meus objetos sexuais? Objetos da minha libido. Eu mesmo, meu ego, ou a mulher que me criou, minha mãe, o outro. Certo? E propusemos, então, em todo ser humano, o narcisismo primário, que eventualmente pode expressar-se de maneira dominante em sua eleição de objeto. A escolha de objeto por apoio se daria a partir do modelo de objeto que supria as necessidades nutricionais da criança. As pessoas ligadas à satisfação das necessidades alimentares, aos cuidados e à proteção da criança, forneceriam um protótipo de objeto sexual satisfatório. Então, tem objeto de desejo sexual de apoio. Me ajudam na sobrevivência. A bateria dele acabou? Acabou. De sobrevivência, ainda bem que eu tenho. É porque eu deixei falha na bateria. A última página. Isso. As pessoas ligadas à satisfação das necessidades alimentares, aos cuidados. Assim, a escolha por apoio só seria possível porque as pulsões sexuais surgem por apoio das pulsões de autoconservação. Na escolha narcísica, os objetos de amor são escolhidos com base nos modelos de si mesmo, como ocorre para os homossexuais e perversos.
Então ele começa a perceber que a estrutura neurótica, ó, percebam bem, a estrutura neurótica, na sua busca, pode buscar a si mesmo. E vai perceber que os homossexuais fazem uma escolha de si mesmo. Então aí fala, mas pera um pouquinho, os homossexuais não são uma estrutura? Não, mas a gente não pode esquecer que Freud, em 1914, ainda está construindo a teoria pulsional. Ele ainda fala de pulsão por apoio e por conservação. Depois ele vai falar de pulsão de vida. Ele não construiu isso, vai ser construído em 1921. Então ele está melhorando os termos dele, ele está depurando. Depois, quando ele for falar sobre sexualidade, ele vai perceber que a escolha libidinal da homossexualidade masculina, não é a feminina, masculina, será simplesmente a escolha por si mesmo. Mas só que é numa escolha do outro. Ao escolher o objeto, a mãe, percebe-se que a mãe escolheu ele, então ele escolhe a si mesmo. E esse é o objeto narcísico. Tá? Isso vai ter nós vamos trabalhar um mês só sobre isso. Freud considera que o amor dos pais por seus filhos é o reviver do seu narcisismo infantil. Então, por que é gostoso cuidar dos filhos? Porque nós estamos cuidando de nós mesmos, do nosso eu que está expressado no pai. Por isso que ele fala, nossa, tudo que eu não tive, ele vai ter. Tudo que eu enfrentei, eu não quero que ele enfrente. Eu vou privá-lo, poupá-lo do sofrimento que eu tive. Eu estou fazendo isso comigo mesmo. Então, por isso que ser pai, ser mãe, é uma forma de resolver os próprios problemas. Então, o que acontece? Quando a pessoa está desempoderado de maternidade ou paternidade, o que se recomenda muitas vezes? Que haja um objeto que assuma esse papel. E hoje, o que nós temos? Cachorrinho. Né? E é uma forma de fabricar ocitocina, bem-estar, acolher, cuidar do outro. Bom, não tem cachorrinho. Bom, cuidar das outras pessoas, é o altruísmo. Olha, a defesa que a gente já vai estudar. Né? O altruísmo ou a outra defesa, sublimação. Né? Eu sublimo as minhas energias ou eu começo a cuidar do outro. Freud falando, sim. Mas esse cuidado, esse amor, não é aquele adoecido? A força é narcísica. A força é narcísica. Se eu mergulho só nela e ignoro totalmente o outro, passa a ser adoecido. Que é o que os pais muitas vezes fazem. Sim. Às vezes, eu falo para todo Sim. Não, se os pais passam a não entender que o filho é o filho e não é ele mesmo, aí ele começa, aí é adoecido. Ele começa a não deixar meu filho. Começa a perceber que o meu filho não é ele sou eu. Então o filho, sabe aquela frase assim, você vai estudar o que eu queria estudar. Mas o que o filho quer estudar? Você vai ser o que eu queria ser. Aí o pai, a mãe não percebe que esse ato é perverso. E está usando de que força narcisista? Mas se você for ver até num contexto assim de evolução da sociedade, acaba sendo assim, quando uma geração é muito extrema, tipo, muito autoritária, que a próxima geralmente é bem, como vou falar, ao contrário, permissiva e tudo, porque esses pais que foram criados de forma autoritária não vão querer passar isso para os filhos, daí vão ser permissivos. Provavelmente. Estava vendo, acho que eu postei para vocês até sobre isso, os pais que tiveram pais autoritários, não tiveram vontade própria por conta dos pais, agora eles não têm vontade própria porque eles delegaram os filhos. E daí os filhos não sabem escolher, por isso que dá essa confusão. Ficam perdidos. E como é comum a gente, por exemplo, foi aniversário da minha filha agora no domingo, né? E eu chegava assim, o que você quer de presente? Eu lembrava na hora que eu postei para vocês, assim, como a gente faz isso o tempo todo, né? Ao invés de a gente comprar um presente, olha, querem ver esse padrão? Ao invés de você comprar um presente, o que você faz? Olha, vou te dar aqui R$100 presente. Você quer, você compra o que você quer. Presente é presente. Você pode chegar para a pessoa e dar um chinelo que a pessoa nunca vai usar. É direito dela não usar. Mas você deu esse presente. Escolheu, né? Você escolheu, isso significa que é uma escolha sua. O que nós fazemos na nossa sociedade? Nós abrimos mão de escolher. Vocês querem ver a validação disso social? Cartão presente. Você vai lá na Pernambucano, na Renner, na Riachuelo,
E você não sabe o que comprar. Eu quero comprar um cartão presente de R$200. Fala, estou te dando um cartão. Aí a pessoa vai lá e compra o presente dela. E isso de presente. A lista E de aí você presente. escolhe. E o presente você é iludido dos dois lados, né? Que a pessoa escolhe um presente, o outro não sabe que é ele que deu, porque no final da história ele não vai olhar, vai virar crédito para escolher outra coisa. Mas é isso que eu queria entender então. Isso acontece, esse processo acontece porque quando eu ganhava o presente, eu queria escolher e não podia escolher, e daí quero deixar meu filho Estou me escolher. resolvendo no meu filho. Por isso que o processo é adoecido. Aham. É um narcisismo que é Isso é um infantilizado primário. amor adoecido, que eu acho que eu estou fazendo, que eu amo, É um então amor vou adoecido. fazendo melhor. Exatamente. Por exemplo, lembra aquele paciente que eu falei para vocês, agora eu perdi o. Nós precisamos terminar aqui, daqui a pouco eu tenho entendimento. Mas só para a gente fechar, aquele paciente que eu expliquei para vocês que começa a sofrer, se coçar, o filho se torna homossexual, e aí ele sofre, e a pergunta que eu faço para ele é assim, te decepciona a escolha dele, decepciona, mas a vida não é dele. Você está querendo. Ele diz assim, mas eu queria tanto que ele tivesse tudo que eu não tive. Eu queria tanto, eu saía com meu pai, eu era orgulho do meu pai. Eu queria tanto que ele fosse meu orgulho, mas ele não é seu orgulho. Ah, mas ele não joga futebol comigo, ele não se interessa pelas coisas comigo, a gente não fala de namorada junto. Sim, mas ele é inteligente. Ele tem, sabe, ele consegue construir tudo que o filho tem de bom, mas só porque o filho não é o que ele queria que o filho fosse, um macho, né, no formato dele, ele joga fora todos os outros atributos do filho. E o filho sabe isso, o filho já começa a rejeitar ele. Mas é o que você falou, é um adoecimento. O processo analítico tem que sair disso. Para eu fechar aqui, desinvestimento do mundo exterior. No sonho haveria uma retirada narcísica da libido sobre a própria pessoa, mais especificamente sobre seu exclusivo desejo de dormir. O cumprimento dos próprios desejos, o desinvestimento do mundo exterior mostraria o egoísmo dos sonhos. Isso começa a falar a questão da insônia, a semelhança da doença, também ao restado de dormir, implica uma retirada narcísica da posição libidinal sobre a própria pessoa, mais precisamente sobre o seu exclusivo desejo de dormir. Em ambos os casos, quer no sonho, quer nas doenças, se tem exemplos de alterações na distribuição da libido em consequência de uma alteração do ego. Quer dizer, eu resolvo não dormir porque ao dormir eu estou realizando o desejo. Eu não posso realizar o desejo, eu preciso me punir. Então, é uma postura narcísica, eu preciso resolver os problemas. Eu não vou dormir, mas eu vou resolver os problemas. E, entendeu? É um narcisismo acontecendo e uma punição. Toda vez que há uma insônia acontecendo, o narcisismo está ali. Eu tenho que resolver meu problema. Fica a noite toda resolvendo, fazendo conta e não durmo. Como é que eu me resolveria isso? Me desempoderando. Olha, a vida não é minha, eu não vou resolver nada. Só que isso é super fácil de falar. Vivenciar isso é complicado. Tiago, você só bate